A história começa com um trabalhador esforçado, o Nur, que faz vários trabalhos pela cidade. Ele é muito respeitado por todos pela sua ética e consegue viver bem. Um dia, ao receber o pagamento, Nor ouve uma garota pedindo socorro e corre para uma caverna, onde encontra ela sendo atacada por uma fera bem feroz. Um olhar para 15 anos atrás mostra um jovem Nor preparando um remédio para sua mãe, que está doente. O Nor, sempre trabalhador, se apronta para recolher as cabras, e sua mãe o lembra de não ir além de uma certa rocha. Ela está bem doente, então Nor planeja fazer mais chá, mas sua mãe o detém. Ela se desculpa por não conseguir fazer nada por ele, e diz ao Nor para viver a vida que ele realmente deseja. Naquela noite, Nor prepara o jantar, mas fica aterrorizado ao descobrir que sua mãe, infelizmente, faleceu. Nor enterra sua mãe no dia seguinte e começa a aprender a viver a vida completamente sozinho. A vida do Nor é cheia de responsabilidades, mas ele não tem absolutamente ninguém ao seu lado. Uma noite, Nor encontra um livro, e isso aciona uma memória de quando seu pai costumava ler para ele. Essa história em particular era sobre um aventureiro que matou um dragão com seus amigos. Ele aprendeu feitiços mágicos com um feiticeiro e quebrou uma maldição que havia sido lançada sobre uma floresta inteira. O grupo de aventureiros era muito respeitado, pois sempre levantavam suas espadas e derrubavam o mal pelo bem de seus amigos. Nor ainda está maravilhado com esse aventureiro e ele se lembra de como sua mãe lhe disse para viver a vida que ele sempre quis viver. Um dia, Nor decide deixar a cidade pela primeira vez em sua vida, e ele declara que sim, se tornará um aventureiro. Nor se despede de seus pais falecidos e sai da barreira que protege sua casa. Após dias e dias de viagem, Nor fica maravilhado com a visão da gigantesca capital real. Ele entra nela pela primeira vez em sua vida e se maravilha com todas as pessoas que estão lá. Ele fica especialmente impressionado com um cara que parece um aventureiro, e ele finalmente chega ao seu destino. É a guilda de aventureiros que os guardas do portão da frente lhe contaram, mas o balconista diz a ele para ir embora, pois não é um lugar para crianças. Ele diz ao Nor para voltar para seus pais, mas Nor revela que ambos infelizmente faleceram. O balconista se acalma um pouco e explica que aqueles que desejam se registrar na guilda de aventureiros da capital real devem primeiro ter aulas nas escolas reais de treinamento. Ele sugere que se Nor realmente quer se tornar um aventureiro, então ele deve adquirir algumas habilidades primeiro. Nor ouve que isso significa coisas como magia e a arte da espada, e então ele fica muito animado para ir para as escolas. Heróis e livros de histórias são fortes o suficiente para derrotar dragões tão grandes quanto montanhas com apenas um golpe, então Nor está ansioso para aprender a se tornar um herói. Nor frequenta a escola de heróis, mas ele só pode observar enquanto seus colegas começam a desbloquear seus poderes mágicos. O instrutor de Nor eventualmente se cansa de esperar que Nor desbloqueie seus poderes, e diz a ele que continuar tentando seria apenas uma perda de tempo. A única coisa que Nor aprendeu a fazer é aparar para evadir um ataque. O instrutor pensa que Nor deveria escolher um caminho diferente, e ele sugere que ele tente uma escola de treinamento diferente. Nor o faz e chega a uma escola para guerreiros. Guerreiros arriscam suas vidas como escudos para seus amigos, então Nor encontra algum otimismo porque isso é bem próximo de ser um aventureiro. O treinamento de guerreiro é incrivelmente extenuante, mas mesmo depois de alguns meses de treinamento, as habilidades físicas de Nor melhoram apenas ligeiramente. O instrutor avisa que ele perderá a vida se continuar a se esforçar. Então Nor é instruído a tentar o treinamento de caçador. Infelizmente, Nor é informado de que ele é terrível com armas delicadas, então ele tentou o treinamento de ladrão. Ele também não é adequado para isso, então ele tenta o treinamento de magia. Nor só consegue criar a menor chama mesmo depois de meses de treinamento, e Gandalf fica chocado porque é raro ver pessoas tão incapazes de usar magia quanto Nor. A última tentativa de Nor é se tornar um clérigo, mas ele mal consegue curar arranhões depois de meses. O balconista fica chocado ao saber que Nor não conseguiu aprender uma única habilidade útil depois de passar 3 meses treinando em cada escola, e ele infelizmente diz a Nor que ele não pode se registrar como aventureiro. O desanimado Nor percebe que não é um prodígio e volta para casa. Ele está mais certo do que nunca de que não tem talento. No entanto, isso não parou o Nor espirituoso, e ele declara que só precisa treinar muito mais. Nor faz sua própria espada e se lembra do que seu instrutor de espada lhe disse. Ele disse que se Nor praticar uma habilidade repetidamente, ele pode ser capaz de dominar uma nova habilidade. Aparar era a única habilidade real que ele adquiriu no treinamento, então ele decide treiná-la de manhã, ao meio-dia e à noite, pelo tempo que puder. Um ano se passa e Nur aumentou tanto sua habilidade de aparar que agora ele pode evadir 10 espadas em uma única respiração. Ele ainda não tem nenhuma habilidade nova, mas sua habilidade de aparar melhorou imensamente. 3 anos depois, Nor agora é capaz de evadir 100 espadas em uma única respiração. No entanto, ele ainda não tem nenhuma habilidade nova, então Nor determina que ele não tem chance de se tornar um aventureiro. Nor continua treinando, eventualmente destruindo sua espada e vendo uma luz em sua mão. Nor está incrivelmente determinado e decide que precisa treinar ainda mais. 10 anos depois, Nor pensa em como ele treinou todos os dias sem falhar, e ele agora pode aparar 1000 espadas de madeira.
Infelizmente, ele ainda não alcançou nenhuma habilidade nova. Nora decide tentar se tornar um aventureiro pela última vez e volta para a capital. Na guilda, o balconista vê que ele só conhece as habilidades mais fracas. Ela sugeriu que ele fosse para as escolas de treinamento, mas Nora explica que já tentou todas elas. A garota se desculpou porque Nora não pode ser permitido se registrar, mas Nora esperava isso. Justo então, o velho balconista aparece, mas ele não reconhece Nora. Ele eventualmente se lembra dele, e fica feliz em saber que Nor tem treinado sozinho. Nora explica que não tem ido bem de jeito nenhum, porque ele só conseguiu melhorar um pouco sua habilidade de aparar. O velho explica que os aventureiros são classificados de Rank A e AS. Para ser reconhecido como Rank I, uma pessoa deve ter mais de uma habilidade útil. A triste lista de habilidades de Nora não mostra nada útil, então os sonhos de Nora são esmagados novamente. No entanto, o velho balconista diz que há mais de uma maneira de se tornar um aventureiro. Há, na verdade, algo mais baixo que o Rank E, e esse é o Rank F. Nor não consegue acreditar que ele ainda pode se tornar um aventureiro dessa forma, mas há algumas condições. Ele seria proibido de aceitar qualquer missão que envolva tirar vidas ou se aventurar fora da cidade para coletar itens. Isso significa que ele só poderá aceitar tarefas pela cidade. Ninguém se incomoda em se tornar um aventureiro dessa forma, mas o balconista fica chocado quando Nor ansiosamente quer fazê-lo. Nor se registra, então o balconista lhe dá sua licença de aventureiro Rank F. O balconista não acha que é grande coisa, mas isso muda a vida de Nor, então ele o agradece. Nor aumenta um pouco sua força e começa a trabalhar fazendo tarefas pela cidade. Ele também aumenta sua velocidade para pegar um gato e usa a cura para consertar alguns arranhões que ele pegou do gato. Nor usa sua pequena chama para fazer o jantar e um truque com pedras para entreter algumas crianças. Nor finalmente alcançou seu sonho de se tornar um aventureiro que ajuda as pessoas, e ele teme que pedir algo mais seria demais. Então voltamos ao presente, onde Nor corre para a caverna e encontra pessoas sendo atacadas por um monstro. Nor só viu monstros em livros, e ele fica chocado ao ver o quão grande ele é. Alguns guardas tentam proteger uma garota e o capitão é atacado. Nora vai verificar como ele está, mas descobre que o capitão já se foi. O monstro ataca ferozmente os outros guardas e Nora pode dizer que eles não sobreviverão. Segundos depois, o medo de Nor se prova correto quando o monstro erradica todos os guardas. A fera volta sua atenção para a garota, mas Nor usa um ataque de arremesso de pedra para chamar sua atenção. Nor sabe o que tem que fazer, então ele corre para conseguir algum espaço, e ele percebe o quão rápida a fera é. Nor então se vira para ela e usa aparar, o que envia o monstro voando. A fera o ataca, então Nor usa sua habilidade de aparar, mas ele sabe que perderá a vida se for atingido por um ataque. O plano de Nor é esperar por uma abertura para que ele possa contra-atacar, mas ele se lembra que isso não funcionará porque ele não tem nenhuma habilidade de ataque. Nor vê que a garota ainda não fugiu e o monstro parece ser atraído pelo anel dela. O monstro vai atacá-la, mas Nor usa sua habilidade de passo de pena para acelerar, e ele apara seu ataque. Sua espada se estilhaça, mas Nor declara que mesmo que ele não possa se tornar um herói aventureiro, ele quer pelo menos ser capaz de proteger esta garota. Nor se lembra de como seu pai disse que os aventureiros levantam suas espadas para derrubar o mal pelos fracos, e ele se prepara para o ataque do monstro. Nor então usa aparar com o timing perfeito para parar o ataque da fera, e o aparar de Nor corta a cabeça do monstro. Nor percebe que ele estaria perdido se o monstro fosse maior, e ele agora sabe o quão irrealista seria para ele viajar o mundo e ir em aventuras em seu nível atual. A garota agradece a Nor por salvar sua vida e ela gostaria de saber o nome dele. Nor simplesmente diz que ele não é ninguém importante e vai embora. Naquela noite, Nor pensa em como um monstro que nem era um demônio foi um problema tão grande para ele. Ele treme incontrolavelmente e mais uma vez determina que deve continuar a treinar mais duro. Um olhar de volta na caverna mostra as consequências da batalha de Nora contra a fera. Um cavaleiro se desculpa por não estar lá para proteger a garota, Lin. Mas Lin diz que está tudo bem, pois não há sentido em ter uma escolta para os testes pelo direito ao trono. Foi a decisão de Lin em primeiro lugar, e ela se desculpa com a cavaleira chamada Ennis por fazê-la se preocupar. O irmão de Lin, Rain, fica sabendo do que aconteceu, e ele se pergunta se alguém invocou o Minotauro para a cidade. Dark na Noite concorda com ele e explica que a fonte é, na verdade, um anel encontrado no cadáver de um mercador na cena. Algum velho mago analisou o anel e descobriu que ele tem uma pedra de altíssima qualidade que não seria encontrada no mercado. O brasão deixado na pedra indica que o anel se origina do Império Mágico de Daridus. Esta não é a primeira vez que eles foram antagonizados por Daridus.
Desta vez, um monstro foi invocado e a princesa Lin foi presa por uma barreira, então eles perceberam que devem ter cuidado. Daridus não só queria eliminar Lin, ele também está atrás do recurso mais valioso do reino, as relíquias da Masmorra dos Perdidos. Rain decide mudar de assunto para o homem misterioso que salvou Lin. Um relatório diz que o cara usou uma única espada larga e ele derrotou o Minotauro em apenas alguns segundos. Os cavaleiros o seguiram depois, mas o relatório diz que ele desapareceu diante de seus olhos como uma ilusão. Tudo isso soa bastante inacreditável, então Rain se pergunta quem é esse cara. De volta à guilda, o velho balconista fica chocado ao ver que Nora ainda está vivo porque ele ouviu que um demônio apareceu perto da entrada da masmorra. Era um demônio como eles nunca tinham visto antes, e eles não conseguiram encontrar Nora depois. Nora pensa em como ele estava ocupado fugindo de um grupo estranho de pessoas o seguindo, mas ele apenas diz ao balconista que estava cansado e foi para casa. O balconista explica que Nora tem muita sorte de não ter esbarrado no demônio. O balconista costumava ser rank A, mas mesmo ele teria perdido a vida se encontrasse a fera. Nora assume que o balconista está falando de um monstro diferente do que ele lutou, porque o dele era na verdade apenas um grande monstro vaca, não um demônio. O balconista explica que um homem misterioso derrotou o demônio com um golpe, e o Nora, sem noção, fica impressionado que existam pessoas tão notáveis assim no mundo. O balconista paga Nor pelo seu trabalho, mas se pergunta por que ele não está mais interessado em conseguir um emprego adequado. Nor não tem ideia do que ele está falando, então o balconista mais uma vez tem que explicar a ele que há uma maneira de Nor ganhar 30% a mais sem o balconista pegar uma parte. Justo então, eles são interrompidos quando Lin aparece, e o balconista fica chocado ao vê-la. Lin fica feliz por ter encontrado Nora usando sua habilidade de detecção de longa distância e ela se desculpa por isso, mas explica que ela simplesmente tinha que conhecê-lo. Nora assume que ela tem habilidades de ladrão, mas ela explica que seu foco é magia, e ela também tem conhecimento de todos os 6 sistemas de habilidades. Todos estão olhando para eles, então ela gostaria de falar lá fora. O balconista está inquieto e se pergunta em que tipo de problema Nora se meteu. Lin explica que conversar lá fora seria melhor porque há menos pessoas lá e ninguém poderá espioná-los quando ela usar seu feitiço de isolamento acústico e ocultação. Nor se pergunta se é uma boa ideia ir com ela, mas o balconista diz a ele que ele deve. Lá fora, Nora ouve que todos estão procurando pelo homem misterioso, mas eles começam a se perguntar se ele realmente existe. Lin fez tudo isso para agradecê-lo por salvar sua vida, e ela explica que ele realmente salvou a vida de muitos outros na nação. Nora aponta que Lin é bem forte, e ele pensa que na verdade apenas interferiu na luta dela. Ela não consegue imaginar o que teria acontecido com ela se não fosse por Nora, então Nora decide aceitar seus agradecimentos. Lin quer compensá-lo com sua mais profunda gratidão, mas o humilde Nor diz que não é necessário. O pai dela até quer agradecer a Nor pessoalmente, mas Nor também diz que isso está indo longe demais. Lin explica que ela é uma pessoa de alto status, ela deve dar algo à pessoa a quem deve sua vida. Ela fica frustrada, porém, quando Nora rejeita todas as suas ofertas porque ele não precisa de nada. Ela eventualmente começa a chorar e declara que Nora é obrigada a aceitar sua gratidão. Então ela se recusa a mover 1 centímetro até que ele o faça. Isso faz Nor se lembrar da determinação que ele tinha ao tentar treinar nas escolas, e ele disse que também não sairia. Nor concorda com suas exigências porque simplesmente encontrar o pai dela não parece ser muito incômodo. Nor fica surpreso quando ela fica realmente cautelosa com isso, e ela explica que não quer que as pessoas os vejam. Para evitar que isso aconteça, ela usa ocultação, oclusão de detecção e várias outras habilidades para escondê-los. Nora fica chocado ao ver o quão enorme é a casa dela, mas ela diz que é bastante comum para o tipo de família dela. Nor finalmente lhe dá seu nome, e então percebe que ela ainda não se apresentou formalmente. O nome dela é Lindbergh Clays, e ela se apresenta como Lin quando está aventurando. Nor não consegue acreditar o quão gigantesca é a casa dela, então ele assume que ela é algum tipo de aristocrata. Lin pergunta a Ennis onde está seu pai, e Ennis explica que ele está falando com Rain. Lin explica que Nora é seu convidado especial, e ele é quem arriscou sua vida para salvar a dela. Ennis fica chocada ao ouvir isso e decide levá-los ao pai de Lin. Nora está completamente perdido neste ponto, pois ele assume que Enos é a empregada da família. Embora ele pense que seria estranho, já que ela teria dificuldade em limpar e lavar roupa com aquela roupa. Enos é muito séria, e Nor pode dizer que ela parece desconfiada dele. No caminho, algum cara agressivamente se pergunta quem é Nor, e Nor percebe que esta casa é bastante perigosa. O nome desse cara é Gilbert, e Ennis lhes diz que Nor é o convidado especial deles. Gilbert percebe que este é o cara que todos estão procurando, mas ele não acha que Nor pareça muito especial. Ennis diz a Gilbert para acompanhá-los e secretamente revela que ela está cética em relação a Nur, então quanto mais escoltas eles tiverem, melhor. Gilbert fica muito sério e concorda em ir com eles. Perto dali, o rei está chateado porque Deraduz está ignorando o Tratado de Paz.
Ele exigiu que eles entregassem todos os direitos à masmorra e ofereceu emprestar-lhe seu poder militar em troca. O rei sabia que era um acordo sujo que arruinaria sua nação, então ele recusou, mas Deraduz disse a ele que ele se arrependeria de suas palavras. Rain explica que Dariduz não é a única ameaça que eles estão enfrentando, e o rei percebe que finalmente é hora de algo. Justo então, Lin chega com todos. Nor não percebe todos os outros se curvando, e ele apenas caminha direto até o pai de Lin. Rain vê que Lin está usando o manto do eremita, e ele fica furioso, porque isso significa que ela saiu. O pai de Lin fica feliz que ele veio, e Nora explica que ele não é um aristocrata, então ele não sabe a etiqueta adequada nessas situações. O pai de Lin na verdade prefere assim porque o torna mais fácil de conversar, e ele formalmente agradece a Nora por salvar sua filha. Nora aceita suas palavras, pois é toda a gratidão de que ele precisa, e ele está aliviado que finalmente tudo acabou, então ele pode ir direto para casa agora. O pai de Lin quer recompensá-lo adequadamente, porém, e oferece dar-lhe dinheiro e terras. Ele quer saber o que Nord deseja, mas Nord apenas diz que ele não quer nada disso. O pai de Lin então oferece tesouros da masmorra. O país deles possui a masmorra mais antiga do mundo, e seus tesouros são incrivelmente raros. Todos os itens encontrados na masmorra são armazenados em um salão de tesouros, e ele oferece deixar Nord levar metade dos itens guardados lá. Rain fica chocado ao apontar que seu pai está sendo generoso demais, mas Nora mais uma vez recusa. Ele não precisa de nada extravagante, e suas palavras gentis são agradecimento suficiente para ele. O pai de Lin não sabe o que dá a um homem que não quer dinheiro, terras ou tesouros, mas Nor só quer sair de lá. O pai de Lin recorre à sua oferta mais extrema e mostra a Nor a espada que ele guarda atrás de seu trono. Rain se pergunta o que seu pai está pensando, mas o rei explica que está tudo bem porque a espada se tornou nada mais do que uma mera decoração neste ponto. Dá-la a Nor seria muito melhor do que apenas deixá-la sem uso, e ninguém notará se ele a substituir por uma réplica de qualquer maneira. Ninguém pode acreditar que o rei está dando a Nor esta espada, e Nor fica chocado com o quão pesada ela é. Nor pode dizer que a espada é inestimável, então ele declara que não pode aceitar tal presente. O pai de Lin explica que é apenas algo que ele pegou, e ele só a usou porque gostou. Não é realmente grande coisa, então Nor decide aceitá-la. O pai de Lin diz a ele para experimentá-la, então Nor aumenta sua força, e o poderoso golpe que ele dá choca a todos. O pai de Lin fica impressionado com como ele conseguiu balançá-la com uma mão, e ele pergunta a Nora se ele pode ajudar a endurecer sua filha. As coisas estão ficando bastante perigosas, então ele está preocupado com ela, mas Nora não acha que é algo que ele possa ensiná-la. Além disso, Nora pensa que os pais não deveriam interferir muito com seus filhos e Lin deveria decidir isso por si mesma. O pai de Lin concorda completamente com ele, e Nora pensa em como esse cara gosta de rir muito. Nora decide que é hora de ele ir, então o pai de Lin o agradece mais uma vez. Enquanto ele sai, Nora não consegue deixar de pensar que lhe foi dado algo muito valioso. Justo então, ele percebe que essa espada tem a mesma largura de um ralo que ele sempre limpa para uma velha senhora, e ele se pergunta se isso tornaria seu trabalho mais fácil. Do nada, Enos aparece para falar com Nor. Nor se pergunta se ele está em apuros, mas ele fica chocado quando Enos se ajoelha. Ela se desculpa por tratá-lo mal, especialmente porque ele salvou a vida de Lin. Nor aceita o pedido de desculpas, então ela explica que seu trabalho é proteger a família Clay, prioridade máxima. Nora percebe que não é empregada, então revela ser o escudo divino, vice-capitã do núcleo guerreiro Clay. Desde muito jovem, ela foi designada como escudo de Lin. Seu dever é proteger Lin, mesmo que custe sua vida. Nora salvou Lin, e Ennis declara que é como se ele a tivesse salvado. Nora não vê grande coisa nisso, mas Ennis promete ajudá-lo de todas as formas de agora em diante. Nora acha todos ali bem exagerados, mas decide apenas aceitar o sentimento dela. Ennis então fica muito séria e aponta que, embora Lin possa ter permitido, a fala e o comportamento casual de Nora para com o rei foram inaceitáveis. Ela não pode mais permitir, e exige que ele se abstenha de fazer isso novamente. Nora se desculpa, e ele se apresenta formalmente. Por algum motivo, ela se choca ao ouvir o nome dele, mas diz que não é nada. Nesse momento, Gilbert impede Nor de ir para casa e exige que ele mostre o que pode fazer em batalha. Nor está bem exausto e preferiria ir para casa, então ele se choca quando Gilbert insiste em uma batalha simulada. Nor não tem ideia do que esperar, pois não tem parceiro de treino desde que foi àquelas escolas, 14 anos atrás. Gilbert explica que é bem famoso por suas habilidades de luta, e instrui Nor a escolher uma arma. Nor percebe que esta oportunidade é uma dádiva para um aventureiro em ascensão, então ele pega uma espada e declara que está pronto para a batalha.
Nor não acha que será um grande desafio para Gilbert, então ele planeja usar a batalha como chance de treinar com alguém mais habilidoso que ele. As tropas assistindo sentem pena de Nor enquanto ele se prepara para lutar contra o capitão deles, e esperam que ele aproveite a vida após a morte. Gilbert inicia a batalha, mas Nor desvia facilmente dos ataques. Nor se impressiona com o controle de ritmo de Gilbert e seus movimentos polidos. Ele percebe que Gilbert treinou muito para chegar a este ponto, mas Nor entende por que Gilbert é tão lento. Nor não parece perceber o que realmente está acontecendo, ele conclui que Gilbert não o considera digno de ver nenhum vislumbre do que ele realmente pode fazer. Nor para a luta e explica que sabe que Gilbert está pegando leve com ele. Ele então instrui Gilbert a não se conter tanto. Gilbert não percebeu, mas conclui que deve ter se contido porque Nor é só um humano normal. Ele se desculpa e ataca Gilbert mais seriamente. Nor percebe que Gilbert está muito mais rápido agora. E o mais impressionante é que Gilbert se deixa vulnerável após os ataques. Nor nem considera que não seja de propósito e assume que Gilbert faz isso para atraí-lo. Gilbert fica frustrado por não conseguir acertar o ataque, mas Nor pensa que Gilbert não o está levando a sério. Gilbert decide mostrar um movimento diferente que muda no meio do ataque, mas Nor também o evita facilmente e pensa que nem chegou perto de atingi-lo. Nor diz a Gilbert que ele pode acelerar mais, mas ele finalmente começa a se perguntar se Gilbert já está dando o seu máximo. Ele pensa em todo o treinamento solitário que fez e começa a considerar que pode ter ficado mais forte. Nor começa a pensar que pode realmente vencer, mas Gilbert interrompe seu pensamento ao usar um ataque incrivelmente poderoso. Gilbert fica chocado, porém, quando a poeira baixa e Nor não está mais lá. Nor apenas diz a Gilbert que ele venceu a batalha simulada, mas isso apenas horroriza Gilbert. Depois que Nor sai, todas as tropas se perguntam como alguém poderia ter evitado o ataque mortal do capitão. Eles racionalizam dizendo que a força do vento da lança de treino de ponta larga que Gilbert usava arremessou Nor, e se Gilbert estivesse usando uma lança de batalha, Nor certamente teria perdido a cabeça. Eles sabem que alguém com o talento de Gilbert é 1 em 1 milhão, mas Gilbert está bem chateado. Ele pensa em seu passado, e como foi natural a primeira vez que segurou uma lança. Quanto mais treinava, mais polia sua técnica e mais força ganhava. Gilbert ia de vila em vila, derrotando os mais fortes, procurando alguém que pudesse vencê-lo. Gilbert já havia derrotado todos na capital real, então esperava encontrar um grande lutador em uma vila qualquer. A nação estava perto de iniciar uma guerra, então foi recomendado que ele voltasse à capital para procurar grupos que estavam reunindo poder. Gilbert voltou à capital, onde fez algumas caças a demônios. Ele ouviu que alguém formidável se juntou ao corpo, então os desafiou para lutas e os destruiu completamente. Gilbert estava ficando mais frustrado, perguntando-se se realmente não havia ninguém que pudesse desafiá-lo. Gilbert estava cansado de todos os fracos ao seu redor, e estava ficando muito entediado. Um dia, seu instrutor informou a Gilbert que ele havia recebido o mesmo título que ele, mas Gilbert não se importou. Ele ainda estava entediado, então o instrutor perguntou o que Gilbert pensava de Ennis. Gilbert explicou que Ennis era forte de um jeito diferente, mas em uma batalha simulada, ele garantiu que venceria contra ela. Gilbert percebeu que seu instrutor também estava entediado, pois passava o tempo treinando pessoas que mal igualavam o poder de seu dedo mindinho. O instrutor tinha certeza de que um dia alguém apareceria que o superaria, e Gilbert apenas esperava que isso acontecesse logo. Gilbert agora pensa em como Nor foi o homem que derrotou um Minotauro sozinho. Gilbert queria saber que tipo de pessoa faria isso, mas agora percebe que Nor não faz sentido. Nor foi realmente descortês na frente do rei, e não mostrou interesse nos presentes mais luxuosos. Ele não parecia o tipo de cara que derrubaria um monstro sozinho, mas a batalha deles mostrou algo diferente. Nor dizendo que ele podia acelerar fez Gilbert atacá-lo com força total. Gilbert sempre soube que usar sua técnica mais poderosa resultaria na perda da vida do oponente, mas era a única forma de sua lança atingir Nor. Gilbert não tinha ideia do que aconteceu quando Nor não foi atingido por seu ataque e pela primeira vez em uma batalha direta, Gilbert foi completamente derrotado. O que é pior é que Nor se rendeu, e parecia ser porque ele não queria envergonhar Gilbert na frente de seus subordinados. O que é ainda mais humilhante é a casualidade com que Nor lhe disse que esperava que se encontrassem novamente. Depois que Nor saiu, Gilbert ficou chocado ao ver enormes rachaduras no chão, pois nem notou quando Nor fez aquilo. De qualquer forma, Nor evitou seu ataque enquanto ele usava sua força total. Então ele fica feliz porque as coisas estão finalmente ficando emocionantes. De volta com Nor, ele percebe que estava sendo tolo ao pensar que estava ficando mais forte. Ele usou aprimoramento de força e passo de pena, mas determina que só conseguiu evitar o ataque de Gilbert, porque Gilbert se conteve o suficiente para ele escapar.
Ele fica feliz que Gilbert lhe mostrou o quão fraco ele realmente é. Então Nor está novamente determinado a ficar mais forte. Nor volta a fazer suas tarefas de baixo escalão, e fica impressionado com a eficiência de sua nova espada para limpar um ralo. Ela remove até a sujeira mais teimosa do fundo, e Nor determina que sua nova espada é realmente incrível. Ele fica feliz que seu trabalho de limpeza de valas está indo bem, pois significa que ele pode parar seu trabalho de transporte de terra por um tempo. Nor tem esta ótima espada agora, então ele só quer ser útil às pessoas. Ele pensa em diferentes formas de usar a espada, mas todas têm seus próprios problemas. Quando se trata de habilidades, o melhor que Nor pode fazer é acender um pouco o dedo. Embora tenha treinado em tantas escolas, ele só conseguiu adquirir habilidades do nível mais baixo. Nesse momento, Lin aparece, e Nor se lembra que deve ser mais formal diante da realeza. Ela não gosta, porém, então o manda parar e revela que tem um pedido especial para ele. Lin então declara que gostaria que Nor a aceitasse como seu pajem. Nor não tem ideia do que é isso, então ela explica que um pajem é alguém que cuida das necessidades diárias de outra pessoa enquanto aprende técnicas e absorve conhecimento dela. É como ser um aprendiz, mas só estar perto de Nor seria o suficiente para ela. Nor recusa instantaneamente, mas Lin garante que pode ser útil a ele. Ela alcançou as maiores notas em todas as 6 escolas de treinamento, então sabe que seria uma ótima pajem. Nor ainda rejeita e explica que não há nada para ele ensinar a ela. Além disso, ela não pode ajudá-lo porque ele pode fazer o que precisa sozinho. Lin diz que a família dela o pagará generosamente, mas ele rejeita isso também. Ela então oferece ser sua assistente, mas ele também não precisa dela para isso. Ela prova seu valor com uma grande demonstração de magia e declara que eram os níveis mais altos de habilidades mágicas que ela pode usar. Ela então exibe seu ataque de lâmina de névoa e instantaneamente fatia uma árvore inteira ao meio. Ela explica que é uma técnica da classe ladrão, mas isso não é tudo. Ela então usa seu golpe divino, e é incrivelmente poderoso. Ela revela que é a habilidade de classe sagrada de um espadachim. Lin fica desapontada quando ele a rejeita novamente, e ele se pergunta se ela o confundiu com alguém que vale a pena aprender. Ela acabou de provar o quão talentosa é, então Nor quase se sente lamentável perto dela. Tudo o que ela fez foi provar ainda mais que não há nada para Nor ensinar a ela. Lin está muito determinada, então Nor tenta pensar em como pode fazê-la entender. Ele não tem nada para ensinar a ela, então decide apenas mostrar. Lin demonstrou todas as suas habilidades incríveis, então Nor mostra a ela a extensão de suas habilidades, sua pequena chama. Enquanto volta para casa, Lin pensa nas histórias que todos os instrutores das 6 escolas contavam aos seus alunos. As histórias do jovem garoto sem talento. Os alunos apenas viam as histórias como contos de fadas, pois a ideia de tal garoto realmente existir parecia impossível. Este garoto frequentou todas as escolas de treinamento da capital real, conhecidas por seu treinamento rigoroso, e completou o período integral de cada uma. Isso por si só era inacreditável, pois mesmo os guerreiros mais fortes desistiriam após 3 dias no curso de 3 meses, quanto mais uma criança. Foi o que ela pensou também, até conhecer Nor. Um dia, o instrutor de magia mostrou algo interessante. Ele mostrou a ela como sua pequena chama podia aumentar. O instrutor Oaken explicou que, dependendo do treinamento, até na habilidade de nível básico Pequena Chama pode crescer tanto quanto a dele. Não tem absolutamente nenhum uso prático, e nos últimos 200 anos, Oaken só a usou por diversão. Lin tentou aumentar sua pequena chama inúmeras vezes, mas nunca consegue fazer a chama ficar nem um pouquinho maior. Claramente não é algo que possa ser feito facilmente, e provavelmente exige dedicação aos estudos por muito tempo. É exatamente por isso que Lin ficou chocada quando viu a pequena chama de Nor. Era muitas vezes maior do que o que o maior feiticeiro do mundo, Okun, havia feito. Era uma pequena chama que superava em muito tudo o que ela já tinha visto. Nor tinha vergonha disso, e explicou que as outras 5 habilidades de classe que ele conhece são exatamente como esta. Nor não percebe, mas todas as suas 6 habilidades de classe são extraordinárias. Lin agora se envergonha por tentar exibir suas habilidades. Nor defendeu um ataque de demônio com uma espada básica, mas não se gabou de seu poder, e apenas continuou trabalhando silenciosamente para outras pessoas. Nor é claramente forte de corpo e mente, e nunca cede a ninguém. Lin logo estará em posição de governar a nação ao lado de seu irmão, então ela precisa ser forte. É por isso que ela está determinada a aprender a ser forte da mesma forma que Nor é forte. Naquela noite, Lin encontra Nor novamente e pensa em como ela o seguirá aonde quer que ele vá até que ele a reconheça como seu pajem. Isso porque a força que sua família real tem procurado reside em Nor. De volta ao castelo, Reine está chateado com seu pai por dar a lâmina negra a alguém de linhagem desconhecida. O pai de Reine encontrou a espada no canto mais profundo da masmorra dos perdidos.
Foi uma busca incrivelmente perigosa que rendeu a estranha espada. A lâmina é feita de um material desconhecido, mais duro que qualquer outro. Não importa o que tentassem, nada conseguia sequer arranhar a espada. Por causa disso, ela ficou conhecida como a lâmina inquebrável. A lâmina já estava bem danificada quando foi encontrada, então fez todos questionarem que tipo de força poderosa poderia tê-la deixado assim. A espada tem um valor impensável, então Raine não consegue entender como o rei simplesmente a deu assim. Raine muda sua forma de pensar, porém, e percebe que há um sentimento de inquietação pairando sobre o país. Com toda a probabilidade, Raine determina que seu pai deve estar contando com Nor por algum motivo. Nor é o homem que derrotou o Minotauro sozinho e salvou a vida de Lyn, então é possível que ele seja uma arma secreta para algo que virá no futuro. Em outro lugar, encontramos Nor com Lyn. Ele se pergunta se está tudo bem para uma princesa estar assim por aí, mas ela aponta que é uma aventureira primeiro. Lyn se refere a ele como seu instrutor, mas Nor gostaria que ela não o fizesse. As tentativas de Nor de esclarecer as coisas falharam, e Lyn continua seguindo-o para todo lado. Nor planeja conseguir algum trabalho da guilda, assim ela eventualmente verá o quão simples ele realmente é. Na guilda, o balconista se pergunta por que Nor está com a princesa, mas Lyn diz a ele para chamá-la pelo nome, pois ela é uma aventureira agora. O balconista percebe que não deve meter o nariz nos negócios alheios, e Nor explica que estão procurando um trabalho que exija 2 pessoas. Lyn é rank B prata, então se os dois formarem um grupo, podem pegar um trabalho de caça a goblins nos arredores da capital. Nor fica chocado com isso porque goblins são os monstros que os aventureiros usam para testar suas habilidades. Nor não consegue acreditar que poderá pegar um trabalho fora da capital, mas ele se sente mal por se aproveitar do rank de aventureira de Lyn. Isso seria especialmente ruim, porque ele só tentou se livrar dela o tempo todo. Nor se pergunta se ela realmente ficaria bem com isso, então Lyn diz animadamente que ficaria honrada em formar um grupo com ele. Nor sente um pouco de vergonha, mas ele supera isso porque um de seus sonhos está prestes a se tornar realidade. Nor vai ansiosamente para começar o trabalho, mas ele deve retornar rapidamente porque o balconista ainda não lhe disse nada sobre isso. O balconista avisa que, embora seja um trabalho de baixo rank, isso não significa que não será perigoso. Acontecerá na Floresta das Feras, e eles terão que trazer a orelha de um goblin como prova de uma caçada bem-sucedida. Eles não serão compensados sem a orelha, então é muito importante. Foi relatado que o número de goblins tem diminuído, então há uma chance de não encontrarem nenhum goblin. Se isso acontecer, o balconista diz para eles apenas colherem algumas ervas e trazê-las de volta. Os dois deixam a capital e animadamente dizem um ao outro para fazerem o seu melhor. Enquanto caminham pela floresta, Nor pede a Lyn para falar sobre goblins. Ela explica que eles caçam pequenos animais como presa e comem os frutos das árvores. No entanto, eles têm atacado agressivamente humanos para se sustentar recentemente. Se continuarem a crescer em número, isso levará a uma escassez de alimentos para eles, e provavelmente começarão a invadir aldeias humanas. É por isso que os aventureiros têm tentado controlar seus números. Por outro lado, a floresta depende dos goblins, então também não é bom caçá-los até a extinção. Lyn claramente tem muito conhecimento, então isso só faz Nor perceber ainda mais que ele não tem nada para ensinar a ela. Lyn continua verificando se há goblins por perto, mas eles não encontraram nada. Normalmente teriam encontrado pelo menos um, então Lyn determina que os rumores sobre a diminuição de seus números são verdadeiros. Nesse momento, Lyn sente a presença do monstro por perto. Eles vão verificar, mas a floresta continua ficando cada vez mais escura. As árvores altas bloqueiam a luz do sol, mas os goblins preferem viver em lugares assim. Lyn para surpresa, e revela que a presença do monstro simplesmente desapareceu. Nor assume que o monstro apenas morreu de velhice, mas eles ficam chocados ao descobrir que o goblin foi mutilado. Lyn rapidamente usa a magia de revelação, e ela expõe um monstro gigante que estava comendo o outro goblin. Nor fica chocado ao ouvir que o gigante também é um goblin, pois goblins deveriam ser os monstros mais fracos. O gigante claramente parece um goblin, e até trata algumas árvores próximas como armas. Nor é tão ingênuo que assume que é assim que os goblins realmente se parecem pessoalmente, em contraste com o que ele ouviu sobre eles. Não só isso, ele imagina que outros aventureiros conseguem lidar com eles como se não fosse nada. Lyn está claramente aterrorizada, e Nor não a culpa porque ela não tem experiência em combate. Nor a assegura de que ficarão bem e declara que estão lutando apenas contra o Goblin. Nor está realmente aterrorizado, mas ele sabe que não pode pensar nisso se quiser vencer. Lyn sabe que este Goblin é na verdade o Imperador Goblin, e é considerado uma ameaça extrema. O Imperador Goblin é um monstro criado por manipulação genética humana, e a pesquisa por trás disso agora é proibida. O que o torna realmente aterrorizante é que ele come sua própria espécie, então absorve esse poder e fica mais forte. Lyn pensa em como Nor disse que estavam lutando apenas contra um Goblin, e ela fica impressionada com a confiança dele.
Ela é tão ingênua quanto Nor, pois agora pensa que ele veio para esta área de propósito. Lin pensa que a razão pela qual Nor estava tão animado com este trabalho era porque ele queria eliminar a ameaça que ninguém conhecia. Lin ganhou alguma confiança por causa disso, então os dois se preparam para lutar. A besta gigante tenta atacar primeiro, mas Nor usa sua habilidade de aparar com maestria para repeli-lo. A besta é incrivelmente poderosa, porém então consegue empurrar Nor para trás. Nor percebe que está tentando encurralá-lo, mas ele se recusa a permitir. Ele desequilibra o Goblin e diz a Lin para seguir com alguma magia. Ela o faz, mas o Goblin se mostra rápido demais para ser atingido. Nesse momento, Nor deve resgatar Lin, enquanto o Goblin começa a lançar árvores neles, e Nor continua usando Parry para desviá-las. Lin sabe que precisa fazer algo antes que as coisas piorem, mas ela fica chocada ao notar que o ferimento do Goblin desapareceu. Nem mesmo o Imperador Goblin deveria ser capaz de se recuperar tão rapidamente, então Lin determina que deve ter algo a ver com o cristal de mana na testa do Goblin. Ela diz a Nor que se ele conseguir derrubá-lo do monstro, então eles podem ter uma chance de vencer. O plano deles é interrompido, porém quando a besta lança um aglomerado de árvores em Nor. Nor fica atordoado ao ver quantos são, e percebe que este Goblin o estava observando para ver quantos ele pode aparar. Nor teme que não consiga aparar todos eles, mas por sorte Lin os desvia com magia. O Goblin cura novamente, então Lin tem mais certeza do que nunca de que está repondo seu poder com a Monostone. Os dois rapidamente percebem que a essa taxa vão ficar sem energia e magia enquanto tentam acompanhar. Nesse momento, Nor tem uma ideia e diz a Lin para usar seu ataque de explosão de vento nas costas dele. Lin se recusa a atacar Nora, pois seu sopro de vento é forte o suficiente para demolir muralhas de castelos. Ele não conseguiria sobreviver de jeito nenhum, por mais forte que fosse, mas Nora explica que não o atacará diretamente. Nora planeja fazê-la atingir a espada enquanto ela está nas costas dele, porque a única chance de vencer o Goblin é ser mais rápido que ele. O tempo está se esgotando, o monstro se prepara para atacar de novo, então Lin concorda em fazer isso. O sopro de vento dela é incrivelmente poderoso, lançando Nor pelo campo de batalha, e ele quase desmaia. Nor se recompõe, no entanto, e aprimora seu corpo. Essa combinação permite que Nor rompa as defesas do Goblin e arranque o cristal de sua testa. O Goblin enlouquece e revela que ela recuperou a pedra. Nora pede para ela acabar com o Goblin, mas também para garantir que ele não sinta muita dor. Lin, porém, parece não ter ouvido a última parte, pois ela incendeia o Goblin, que grita de agonia. Assim que a tortura termina, Nora pede desculpas à besta e decide que não matará mais Goblins por um bom tempo. Ele percebe que não deveria se colocar em situações perigosas, então só passará para o próximo desafio depois de treinar mais e ficar bem mais forte. Um tempo depois, Rain é informado sobre o Imperador Goblin que foi avistado. Os Imperadores são várias vezes mais fortes que os Reis Goblins, então Rain nem consegue imaginar o quão forte ele era, já que também tinha um poderoso cristal de mana na testa. Rain teme que a pedra tenha vindo do coração demoníaco, e ele se pergunta quem poderia estar por trás disso. Ele fica chocado ao saber que Nora e Lin conseguiram derrotá-lo sofrendo apenas ferimentos leves. Vários incidentes estranhos como este começaram a ocorrer, então a guilda abriu uma investigação para descobrir o que está acontecendo. De volta à guilda, o balconista fica chocado que o garotinho magricela de anos atrás se tornou uma fera caçadora de goblins. Nora é muito humilde sobre isso, dando muito crédito a Lin, mas ele também decide que deveria celebrar seu primeiro dia de caça. Pode não parecer grande coisa para os outros, mas seu primeiro dia é um grande acontecimento para ele. Ouvir sobre a monopedra no Goblin faz o balconista se perguntar se o que eles pensaram era realmente um Goblin. Nora tem certeza de que era, e Lin apenas concorda com tudo o que sua instrutora diz. O balconista então pede a orelha do Goblin para poder pagar Nor pelo trabalho. Nor olha para Lin com uma expressão sombria, pois agora eles têm que explicar que não tem a orelha porque queimaram o Goblin gigante até o chão. No castelo, Rain percebe por alguns documentos que um inimigo invadiu profundamente seu país. Ele ordena urgentemente que as tropas sigam para certas áreas, e até convoca todos os 6 heróis do país. Rain está chateado consigo mesmo por não ter descoberto isso antes, e ele amaldiçoa o Império Mágico por ter ido tão longe. Eles querem os recursos da masmorra e claramente não se importam em tirar vidas inocentes. Rain está furioso porque o Império Mágico está vindo para demolir o país. De volta ao nosso herói, soubemos que o mestre da guilda fez um favor a Nora. Nora não trouxe o herdeiro Goblin de volta, mas o mestre da guilda ainda o compensou em celebração à sua primeira caçada. Nora e Lin terminam seu banquete de celebração e ela decide ir para casa por hoje. Lin se pergunta se está tudo bem com a professora deles, então Nora diz que sim e a agradece pela ajuda.
Nesse momento, Rain aparece e se desculpa por ter um pedido urgente. Ele pede a Nora para levar Lynn às montanhas na manhã seguinte e até oferece transporte. Rain não pode dar detalhes, mas Nora percebe que é sério, então ele concorda em ajudar. Na manhã seguinte, Nor pensa que a verdadeira razão pela qual ele concordou em fazer essa jornada foi para finalmente ver como é andar de carruagem. Nor nunca viajou para longe da capital, então a viagem é mais preciosa para ele do que o dinheiro que está sendo pago para levar Lynn. Ele também está muito animado porque em breve poderá viajar para diferentes países. Nor percebe que Lynn está inquieta, então ele a convida para aproveitar a paisagem com ele. Ele então pensa em como seu sonho é se tornar um aventureiro normal e viajar sozinho. Lynn se desculpa por Nur ter que levá-la, mas ele apenas diz que lhe deve por tê-lo ajudado com o Goblin de qualquer forma. Uma retrospectiva mostra que Rain os instruiu a seguir para as montanhas e esperar por um tempo. Se nada de estranho acontecer, então eles seguirão para um lugar chamado Mitra. Lynn espera que nada aconteça, então Ennis diz para ela não se preocupar, pois ela está lá. No entanto, descobrimos que Ennis tem ordens secretas de Rain. Ele avisou que a capital real entraria em crise muito em breve. Se ela receber um relatório de que a capital foi destruída, então terá que levar Nora e Lynn para Mitra. Ennis se recusou a deixar a capital durante uma emergência, mas Raina lembrou que seu principal dever é proteger Lynn. Ennis se desculpa por Nor ter se envolvido na situação, mas ele ainda pensa nisso como uma simples viagem. Nor percebe que ela está preocupada com algo, então ela explica que protegê-lo é outra de suas responsabilidades. Ela diz para ele não se preocupar com nada, mas o descontraído Nora não está nem um pouco preocupado. Nora pretende se proteger se algo acontecer, e ele está confiante de que pode fugir se precisar. Nora fica chocado ao saber que Ennis tem um escudo, mesmo que não pareça. Ennis revela que é, na verdade, um escudo de luz, e ela instrui Nora a se esconder atrás dele se algo acontecer. Este escudo é incrivelmente forte, já que nem armas nem magia conseguem atravessá-lo. Nora então pensa no cara que ele lutou no castelo, mas não consegue se lembrar do nome dele e apenas o chama de Armadillo. De acordo com o que Lynn lhe disse, Armadillo é tão talentoso que conseguiu derrubar um dragão sozinho. Ennis é claramente tão forte quanto aquele cara, então Nora presume que eles estão em um nível totalmente diferente comparado a ele. Nora a elogia, então ela explica um pouco sobre seu passado. Ela foi levada para um orfanato quando era jovem, e foi quando percebeu pela primeira vez que havia um poder misterioso dentro dela. Ennis não sabia o que estava acontecendo, e uma garotinha desavisada se machucou ao tocar no poder misterioso de Ennis. Ennis mostrou seus poderes aos heróis, e ficou claro que era um presente dos céus. Era um poder historicamente raro, pois podia se tornar uma lâmina para derrubar qualquer um ou um escudo que podia proteger contra qualquer coisa. Dependendo de como ela o usasse, poderia facilmente permitir que ela aniquilasse até um país inteiro. Ennis foi acolhida por um dos heróis chamado Dan, e ela aprendeu com todos os 6 heróis como usar seu poder. Inês nunca conseguiu superar o medo de machucar alguém novamente com seu poder, então ela se distanciou de todos. Isso não duraria para sempre, no entanto, e a razão tinha algo a ver com o porquê ela ficou chocada ao ouvir o nome de Nora. Um dia, Dan estava treinando-a, e ele foi informado de que outro grupo de monstros estava se aproximando. A situação estava ficando bem ruim, e em voz baixa, Dan desejou que Nora ainda estivesse por perto. Ennis o ouviu, mas Dan apenas disse a ela para esquecer o que ele disse. Essa pessoa, Nor, era claramente alguém que seu pai adotivo reconhecia, e ela sentia inveja dessa pessoa misteriosa. Sua inveja só cresceu desde que conheceu Nor. Ennis se recusa a deixar suas emoções nublarem seu julgamento, então ela mais uma vez jura proteger Lynn com sua vida. Nesse momento, todos notam um caminho estranho no campo, e Lynn usa seu feitiço de revelação para mostrar um monstro. De volta à capital real, o rei reconhece que o ataque começou, e ele é informado de que não tem soldados suficientes para lutar contra todos os monstros que apareceram. Rain assume o comando e elabora um plano para combater os monstros e evacuar os cidadãos. O rei amaldiçoa Daridus por cumprir sua ameaça, e ele teme que isso seja apenas o começo. Rain então informa ao rei que os 6 heróis foram despachados por toda a capital. Perto dali, vemos um grupo sendo atacado por goblins gigantes, e Dan chega para ajudá-los. Então, temos um vislumbre dos outros heróis chegando ao campo de batalha. A situação está ficando mais perigosa a cada minuto, mas Rain encontra conforto em saber que pelo menos Lynn está segura. De volta com Lynn, porém, vemos que havia uma criança com o dragão e ele estava determinado a eliminar alguém. Quando Lynn quebrou a barreira do dragão, o dragão empurrou a criança para longe. Ennis reconhece o dragão negro, então ela se pergunta por que uma besta tão feroz estaria ali. Ennis tenta impedir Nora enquanto ele entra em ação, mas é tarde demais, pois ele confronta o dragão. Nora luta contra a besta, mas Ennis aponta que a criança que Nora está protegendo já estava com o demônio antes de eles chegarem.
Uma retrospectiva mostra Rain contando a Lin sobre o povo demônio. Eles são demi-humanos que possuem a habilidade especial de estabelecer um vínculo mental com monstros à vontade. Segundo Rain, eles são mais próximos dos monstros do que dos humanos. Esses demi-humanos manipularam monstros poderosos e quase destruíram a cidade de Mitra. Então foram caçados pelos humanos. Pensava-se que estavam extintos, mas parece que seus descendentes ainda estão por aí de alguma forma. Rain avisou Lin para correr se ela visse um, porque ele certamente tem um ódio sério pelos humanos. Ennis garantiu que essa criança está manipulando o dragão e provavelmente planejava levar a besta feroz para a capital real. Ela explica que a criança pareceu perder o controle do dragão quando a barreira quebrou, e Ennis fica chocada que Nor correu para ajudar sem pensar duas vezes. Ennis está brava, porém, pois ela pensa que ele está sendo tolo e se pergunta quem ele pensa que é. Lin acha que eles deveriam ajudá-lo, mas Ina surpreendentemente se recusa a ajudar Nor. Nor continua a lutar, mas ele chama essa coisa de sapo, e pensa em como não é tão forte quanto aquele Goblin que ele enfrentou. O plano de Nor é aguenta até as garotas chegarem para o reforço, mas a besta prepara uma explosão de energia. A criança se machucará se ele desviar, então ele ataca o monstro. Algo terrível acontece, porém, quando um líquido preto começa a sair do corpo de Nor e nos explica que este é o verdadeiro horror do dragão. Nor percebe instantaneamente que foi afligido por veneno, e agora não consegue mover seu corpo. Este dragão elimina tudo com o que entra em contato, por isso é chamado de Dragão da Morte Negra. Lin tenta ajudar Nur quando o dragão ataca novamente, mas Ennis a impede porque uma névoa venenosa ainda maior está vindo. Lin exige que ela a solte, mas Ennis declara que seu dever é protegê-la a todo custo. Se ela conseguir conter o ataque do dragão de alguma forma, então, no mínimo, Lin conseguirá escapar. Ennis então declara que a sobrevivência de Lin é a única chance que eles terão de reviver o reino. Lin ainda tenta argumentar com ela, então Ennis explica que mesmo apenas um sopro do gás venenoso é fatal, e nem mesmo o herói da cura conseguiria salvar Nor. O dragão libera seu veneno, então Ennis protege Lin com seu escudo e promete mantê-la viva. A purificação de Lin não está funcionando e pássaros começam a cair do céu. Ennis pede desculpas a Nor porque ela originalmente queria proteger qualquer um em perigo, mas seu dever para com o reino deve vir em primeiro lugar. Nesse momento, as garotas se assustam quando uma garra de dragão cai na frente delas. Elas não conseguem entender o que está acontecendo, e ficam chocadas ao ver que Nor ainda está lutando contra a besta. Nor está em péssimo estado, e Ennis se pergunta se essa determinação é o motivo pelo qual Dan desejava que Nor ainda estivesse por perto. Ennis percebe agora que Nor não é nada tolo. Ele é, na verdade, exatamente o tipo de pessoa que ela sempre admirou e perseguiu, fazendo o que for preciso para proteger alguém e sendo um verdadeiro escudo. Infelizmente, parece que ele está no seu limite, e isso se prova verdadeiro quando o próximo ataque do dragão joga Nor ao chão. Surpreendentemente, Nor está aliviado por algum motivo e ele diz que conseguirá fazer isso funcionar, afinal. Uma retrospectiva mostra um grupo de crianças aprisionadas. Elas eram consideradas amaldiçoadas porque nasceram com o poder de controlar bestas mágicas. Eram chamadas de pirralhos inúteis e mal eram alimentadas. Uma criança em particular foi ensinada que o propósito de seu poder era controlar o gado. No entanto, um desses demi-humanos usou seu poder para controlar monstros durante a guerra e eliminou muitas pessoas. Os humanos começaram a odiar o povo demônio, e eles foram caçados. A criança na prisão foi atormentada implacavelmente, e qualquer tentativa de falar era recebida com mais ataques. Essa criança também tinha o poder de ler mentes, mas isso só piorou muito as coisas para ele quando os humanos descobriram. Não importa o quão mal ele fosse tratado, essa criança nunca pensou em retaliar. Mesmo odiando tudo o que lhe faziam, essa criança nunca quis pensar em machucar ninguém. No entanto, um dia, o responsável pela prisão disse à criança para pegar alguns monstros. O homem disse a ele que o povo demônio pode ser útil às pessoas, e se a criança o ouvisse, então nunca mais seria espancada. O homem o deixaria comer o que quisesse, e isso também valeria para todas as outras crianças. No entanto, se ele não ouvisse, as coisas ficariam muito piores para eles. A criança não conseguia ler a mente do homem porque ele usava um dispositivo na cabeça, mas decidiu confiar nele e acabar com o tormento de todos. Um tempo depois, essa criança seguiu para a capital com a intenção de eliminar todos sob as ordens do homem. No entanto, foi quando Lin destruiu a barreira. Decade pediu desculpas a todos porque havia falhado e estava preparado para o fim de sua vida. Ele acabou não ajudando ninguém, mas pelo menos estava aliviado por nunca ter machucado ninguém também. Ele estava feliz em deixar o mundo dessa forma, e apenas esperava que, se renascesse, não fosse tão maltratado em sua próxima vida.
Ele esperava ser útil a alguém e disse adeus a este mundo. No entanto, foi neste momento que Nur o resgatou. A criança não conseguia entender por que alguém estava lutando por ele, e ficou preocupada com Nur quando ele foi atingido pelo veneno do dragão. A criança também foi afligida por veneno, mas Nor fez algo e o sangramento da criança parou chocantemente. Surpreendentemente, o que quer que Nor tenha feito também impediu que a criança fosse envenenada novamente. A batalha se intensificou, assim como vimos antes, e Nor ficou aliviado depois de ser derrotado por algum motivo. Outra retrospectiva mostra algo mais que Nor fez depois de retornar das escolas de treinamento na capital real. Nor fez uma sopa com algumas ervas que colheu, mas algo acabou sendo venenoso. Nor estava em grandes apuros, pois só podia usar sua habilidade de cura baixa e mal conseguia se mover. Após uma longa noite de dor, Nor finalmente se arrastou para beber um pouco de água. Um livro sobre ervas revelou qual era a venenosa, então Nor tentou voltar a treinar sua habilidade de aparar. Infelizmente, o corpo de Nor ainda estava sofrendo os efeitos do veneno, então ele teve que usar sua habilidade de cura baixa novamente. Depois de mais um dia, Nor ficou chocado ao ver que finalmente estava se sentindo melhor. Nor finalmente encontrou a planta venenosa novamente, mas desta vez ele sabia melhor. Infelizmente, Nor teve um azar terrível, e uma cobra altamente venenosa o mordeu. Chocantemente, porém, os efeitos desapareceram muito rapidamente. Nor queria testar algo, então ele comeu a cobra e ficou chocado ao ver que o veneno mal o afetou. No dia seguinte, Nor se envenenou com outra cobra, mas o veneno se espalhou lentamente, e ele percebeu que havia desenvolvido uma tolerância ao veneno. Nor imaginou que isso poderia levá-lo a adquirir uma nova habilidade, e ele desenvolveu um gosto por coisas venenosas. À medida que começou a comer mais coisas venenosas, ele desmaiava ocasionalmente, mas no geral, conseguia suportar a maioria dos venenos. Ele nunca adquiriu nenhuma habilidade com isso, mas podia comer coisas venenosas ao custo de vomitar uma pequena quantidade de sangue. Este era apenas um pequeno preço a pagar, porém porque Nor amava o sabor de coisas venenosas. É por isso que, de volta ao presente, Nor determinou que este sapo gigante e venenoso será delicioso. Acontece que Nor simplesmente não conseguiu contrair o veneno a tempo, e é por isso que ele cuspiu um pouco de sangue. No entanto, Nor sabe, por anos de experiência, que tanto sangue não é grande coisa. Nor fica feliz em ver que sua habilidade de cura baixa protegeu a criança, e ele volta direto a lutar contra o sapo. A criança fica atordoada ao ver que Nor pode enfrentar um monstro tão horrível sozinho. Nor, surpreendentemente, começa a empurrar a besta para trás. Todos ficam aterrorizados, porém, quando a besta inspira muito ar para seu próximo ataque. Nor vê o que está por vir, pois é óbvio que o dragão está prestes a usar seu ataque final de tudo ou nada. Nor é bastante destemido, porém, e ele usa a paragem para fazer o dragão enviar este ataque direto para o céu. Todos ficam atordoados com o que acabaram de testemunhar, e a besta é derrotada. Há algo suspeito sobre essa besta estar tão perto da cidade, mas tudo o que Nor consegue pensar é em como um sapo tão venenoso provavelmente é realmente saboroso. Nor vai verificar a criança, que revela ter sido ela quem trouxe o monstro. Nor fica chocado quando a criança diz que ia levar o sapo para a cidade, mas Nor pensa que isso significa que o sapo era para ser entregue como alimento. Levar o animal vivo seria a melhor forma de ter comida fresca na cidade. E Nor pensa que a criança estava se escondendo para que ninguém o roubasse do valioso sapo. Ele entende a situação toda errada, pois começa a pensar que o pobre garoto provavelmente criou o sapo sozinho para poder vendê-lo. Seu mal-entendido piora, pois ele agora pensa que arruinou a entrega do precioso estoque da criança para a cidade. Nor se desculpa profusamente e promete pagar a criança pelo sapo. A criança diz que não precisa ser pago de volta, e revela que conseguiu trazer o monstro até aqui controlando-o. Nor fica impressionado que uma criança tão pequena pudesse controlar um monstro gigante, e ele se pergunta se há mais pessoas com tal habilidade. A criança nunca ouviu isso ser chamado de habilidade antes, e Nora fica chocado ao saber que essa criança tinha esse poder desde que nasceu. Nora determina que é uma habilidade concedida pelos céus, e a criança tropeça nas palavras ao revelar nervosamente que é do povo demônio. Todo o povo demônio tem essa habilidade, então Nora assume que na verdade não é nada muito especial. Nora sempre se perguntou o que faria se tivesse essa habilidade, e tudo o que conseguia pensar eram maneiras de ajudar as pessoas. A criança fica surpresa que Nora não tenha medo dele ser do povo demônio, e ele se pergunta por que Nora não o odeia. Ele revela que todos que ele já conheceu o odiaram por ter esse poder, mas Nora não consegue entender o porquê. Nora diz a ele para ignorar o que todos lhe disseram, porque essa habilidade dele é incrivelmente útil. A criança fica atordoada ao ouvir que pode ser útil, e Nora diz que gostaria de ter essa habilidade. A criança desaba de incredulidade, e ele se pergunta se alguém como ele poderia realmente ser necessário. Nor pensa em como, ao contrário dele, essa criança nasceu com uma habilidade, então ele se pergunta como a criança poderia se sentir tão inútil. A criança começa a chorar, então Nor o assegura de que há muitas pessoas que podem usar a ajuda dele.
As garotas finalmente chegam, e Lin freneticamente se oferece para tratar os ferimentos de Nora. As garotas ficam atordoadas, porém quando Nora explica que ele já se curou e é bem resistente a veneno. Lin não consegue acreditar, porque o veneno do monstro era extremamente perigoso, e era um miasma que até arruinou o solo em seu caminho. Levar um golpe direto dele e ainda estar vivo é extremamente difícil de acreditar. Lin percebe que só pode haver uma explicação. Um dos heróis uma vez lhe falou sobre algo chamado Espírito Sagrado. Ao aprimorar o corpo como um santo, uma pessoa pode adquirir a habilidade de usar uma técnica que purifica tudo o que toca e cura todas as feridas. No entanto, o herói só conseguiu essa técnica perfeita após anos de treinamento não convencional. Levou 40 anos para o herói alcançar esse poder, mas Nora ainda é tão jovem. Nora quer que Lin cuide dos ferimentos do garoto e ela percebe instantaneamente pela aparência dele que ele é um demônio. Nora explica que quer levar o garoto com elas, mas as garotas estão com medo. Demônios são uma raça perigosa, e muitos países recomendam eliminá-los no local. As garotas alertam Nora sobre o perigo, mas Nora quer compensar o garoto por destruir o sapo dele. Lin aponta que era na verdade um dragão da morte negra, e ela fica chocada ao saber que o garoto planejava levá-lo para a cidade. As garotas querem saber quem está fazendo o garoto fazer isso, mas ele não sabe nada sobre o sujeito. Ennis então percebe que este garoto era um escravo. Escravos são proibidos no reino de Clay, mas não é o caso em outros países. Lin perguntou ao garoto de onde ele era, mas ele estava vendado no caminho para cá, e não sabe muito sobre a cidade em que estava. Nora então diz às garotas que gostaria de dar uma carona ao garoto até a cidade mais próxima. Lin pensa em como seu pai sempre a avisou para não se deixar enganar por boatos e confiar em seus próprios olhos. Lin percebe que estava vendo este garoto apenas como parte de uma raça perigosa, mas na realidade ele é apenas um garoto desnutrido sem ter para onde ir. Lin se envergonha, e o garoto se apresenta como Rolo. Lin também quer levar o garoto agora, mas Ennis está hesitante. Demônios não têm permissão para entrar em Mithra, então será difícil levá-lo com elas. No entanto, também será difícil para Rolo sobreviver se o deixarem sozinho. É uma decisão bastante difícil, porque Mithra pode considerá-las inimigas quando chegarem e elas podem ser atacadas. Nesse momento, a difícil decisão é interrompida quando um homem misterioso aparece e ele é obviamente muito perigoso. Este sujeito revela que foi contratado pela pessoa que enviou Rolo para fazer a entrega. Nor pede desculpas por arruinar o plano delas, mas o sujeito não se importa e apenas revela que está atrás do garoto. Aparentemente, Rolo vale muito dinheiro, então o sujeito está lá para levá-lo de volta. Este sujeito se move em velocidade impressionante, e Nor mal consegue repelir seu ataque. O estranho explica que seu cliente quer acabar com a vida do garoto, mas seria muito mais fácil para ele eliminá-lo agora, trazendo apenas a carcaça. Enquanto lutam, Nor diz que não entende qual é o problema desse sujeito, mas o sujeito diz que Nor não precisa entender nada. Lin fica chocada ao ver a velocidade com que se movem, pois ela nem consegue acompanhar e Ennis diz a ela para ficar atrás dela. O estranho continua com seu estilo de ataque criativo, mas Nora consegue apará-lo a cada passo. O sujeito não perde a calma de forma alguma, e simplesmente decide cortar a cabeça de Nora. Nora para o ataque do sujeito no último momento, mas ele fica chocado que o homem misterioso conseguiu gerar tanto poder com apenas uma lâmina minúscula. O estranho também se surpreende quando sua lâmina se desfaz, mas ele tem outra que usa para atacar Nor. Nor percebe que está em apuros porque tudo o que pode fazer é evitar o ataque apenas por intuição. Ele não conseguirá aguentar muito mais porque lutar enquanto tenta proteger Rolo cobrou seu preço. Lin está horrorizada com o poder que emana da batalha deles, e ela nem consegue se mover. Ennis usa seu escudo para protegê-la e revela que acabou de perceber algo. A aparência deste homem, junto com sua imensa força, deixou claro que ele é o ex-aventureiro de Rank S chamado Zadu. Um flashback mostra Ennis depois que ela encontrou documentos de um caso não resolvido. Este caso foi encerrado porque o alvo foi oficialmente eliminado nos registros, mas não era verdade. O alvo era Zadu, que se tornou um aventureiro de Rank S em tenra idade, o que o tornou um alvo para outros Ranks S. Ennis ficou chocado ao ouvir isso, porque alvos de Rank S geralmente não são humanos. Gilbert estava animado para eliminar Zadu, mas os heróis disseram a ele para nem tentar. A razão pela qual fingiram que Zadu foi eliminado era porque ele é realmente muito forte para qualquer um eliminar. Eles decidiram encerrar o caso porque não queriam enviar mais pessoas apenas para serem eliminadas. Gilbert ainda estava curioso, então eles explicaram que quando criança, Zadu dominou a antiga arte da alquimia anã. Aos 13 anos, ele ganhou o nome de Matador de Dragões. Gilbert ficou chocado porque isso significava que o sujeito era ainda mais prodígio do que ele. Tornou-se muito famoso e era admirado por todos os aventureiros.
No entanto, ele nem sempre usou seus talentos para o bem. Zadu eliminou vários civis por uma razão desconhecida, mas a guilda não queria tirar sua licença de aventureiro porque ele fez muitas contribuições para eles. Zadu até derrotou um monstro de nível de ameaça de desastre sozinho. A decisão de como lidar com ele foi dividida, então decidiram adiá-la. Zadu aceita qualquer trabalho desde que pague bem, e coisas como moral são sem sentido para ele. Isso ficou claro quando ele aniquilou um país inteiro e eliminou uma família real inteira. Era como se Zadu não tivesse senso de bem ou mal. De volta ao presente, Ennis explica tudo isso a Lin. Zadu foi desafiado por muitos aventureiros, mas isso só resultou em uma montanha de cadáveres, e a recompensa pela cabeça de Zadu agora é incrivelmente alta. Para evitar que alguém o perseguisse, a guilda anunciou que ele não estava mais vivo. Zadu e Nora fazem uma pausa na luta porque Zadu está desapontado ao ver que toda a sua coleção de adagas foi destruída. Elas são feitas de materiais que não deveriam quebrar tão facilmente, então Nor se pergunta se Zadu está procurando reembolso. Zadu acha Nor bem estranho, mas não tão estranho quanto sua espada. Zadu decide jogar pelo seguro ao lançar sua espada para o céu e fica chocado ao ver que ela se parte em várias espadas. Este ataque é bastante famoso, pois pode ceifar centenas de vidas em um piscar de olhos. É uma arma que Zadu transmutou, e é chamada de Cruz de Prata. Zadu a usa para atacar, e Nora mal consegue proteger Rolo a tempo. Nora sabe que não conseguirá vencer, e Ennis percebe o quão terrível é a situação. Ennis determina que Nora e Rolo perecerão se ela não ajudar, mas ela se lembra que sua missão é garantir que Lin sobreviva. Ennis percebe algo, no entanto, e pede permissão a Lin para deixá-la e ajudar na batalha. Nor faz o seu melhor para combater todas as espadas, mas um dos enxames é muito rápido para ele. Felizmente para Nor, Ennis chega bem a tempo. Ennis reitera que seu trabalho é proteger Lin, mas ela percebeu que isso significa que ela deve manter Nor vivo. Ennis usa seus poderosos escudos para empurrar Zadu para trás, mas está claro que nenhum deles conseguirá atingi-lo. Isso porque Zadu e suas espadas estão se movendo muito rápido. Ennis percebe isso também, então ela decide que vai focar na defesa, enquanto Nor acaba com Zadu. Nor não tem certeza se consegue, no entanto, porque o enxame de espadas de Zadu se move como uma criatura viva. Nesse momento, Nor tem uma ideia e pede a Ennis para mover um de seus escudos ao seu sinal. Nor então se aprimora fisicamente enquanto Ennis move um escudo, e Nor lança as presas do dragão que ele derrotou diretamente em Zadu. As presas são incrivelmente fortes, e Ennis fica chocada ao ver que Nor conseguiu interceptar as espadas de Zadu com elas. Nor continua usando seu ataque de arremesso de pedra, e ele consegue derrubar a maioria das espadas. Zadu surge do nada para atacar Ennis, mas Nor consegue detê-lo. Zadu não consegue entender como Nor conseguiu parar seu ataque, mas o que é ainda mais estranho é que sua adaga feita de adamite foi quebrada por Nor. Zadu tenta atacar novamente, mas obtém o mesmo resultado. Ele acha Nor um sujeito bem estranho, então pergunta a Nor como ele conseguiu ver seus ataques e enfrentá-los. Nor diz que é apenas algo que ele pode fazer, mas Zadu percebe que há mais por trás disso. Zadu decide encerrar o dia e ir embora, porque recuperar suas armas depois de serem estilhaçadas é uma verdadeira dor de cabeça. Isso não é tudo, no entanto, pois ele explica que haverá uma grande celebração acontecendo na capital real. Isso não soa nada bem para Ennis, mas, infelizmente, Zadu não tem mais detalhes sobre este evento extravagante. Zadu diz que Nor é o sujeito mais estranho que ele já conheceu, e ele diz a Rolo para se considerar com muita sorte. Zadu tenta um último ataque furtivo, mas Nor o impede mais uma vez. E Zadu aponta que Nor é o motivo pelo qual ele não conseguiu sua recompensa por recuperar Rolo. Zadu vai embora, e todos se perguntam o que acontecerá na capital. Nor acha que eles deveriam voltar, especialmente porque não conseguirão levar Rolo para Mitra. Nesse momento, Rolo começa a tremer incontrolavelmente depois de ouvir que todos são da capital real. Ele diz a todos que não podem voltar por causa de algo aterrorizante. Rolo ouviu que o maior monstro está indo para a capital real e é forte o suficiente para aniquilar a cidade inteira. Lin percebe que a situação é mais urgente do que pensava, então decide que eles retornarão à capital. Nora concorda com a decisão dela, mas Ennis recusa. Ela fica chocada, no entanto, quando Lin revela que sabe exatamente o que Reyna ordenou fazer. Lin diz que eles sofrerão o mesmo destino que os demônios se abandonarem a capital, então devem retornar e avisar a todos sobre o monstro. Ennis cede e concorda em voltar, mas diz a Lin para não sair do lado dela nem por um momento.
Nora acha que seria melhor para Rolo se eles se separassem, mas Rolo recusa. Ele tem certeza de que um demônio é quem está trazendo o monstro, e mesmo que não ache que conseguirá fazer algo, ele ainda quer ajudar. Lynn vê o quão sério Nor ficou, e ela assume que é por causa de seu grande coração. Ela está completamente errada, no entanto, pois Nor está apenas pensando em como ele poderia ter dado uma mordida no sapo venenoso. No caminho de volta, Lynn pensa em como está preocupada, mas encontra conforto em saber que Nora está com ela. Nora lutou contra o dragão e o lendário Zadu, então eles devem ficar bem. Lynn determina que é sua responsabilidade levar Nora à capital real para que ele possa salvar a todos, e ela o chama de o homem que praticamente saltou direto de um conto de herói épico. De volta à capital real, Rain é informado de que muitos cidadãos foram evacuados graças aos esforços dos 6 heróis. Eles repeliram a emboscada inimiga, mas Rain tem certeza de que outra onda virá. Este é o momento perfeito para eles fazerem isso porque as forças da capital estão dispersas. Rain tem certeza de que o inimigo está apenas esperando que eles se esgotem e preparando a próxima onda. Rain se pergunta de que direção eles virão e percebe que eles também podem vir do céu. Ele é informado de que não houve avistamentos de feras voadoras, mas Rain nota algo estranho no céu. Ele fica horrorizado ao perceber que está escondido acima das nuvens, e usa sua habilidade de desvendar para quebrar sua barreira. Rain olha em choque, pois não consegue acreditar no que vê. Um guarda se pergunta se é um dragão negro, mas Rain aponta que é grande demais. Este é na verdade o pior pesadelo deles porque é um dragão da calamidade. Um olhar para o passado mostra Nor sendo ensinado por seu pai sobre o quão perigosos são os dragões. Um certo aventureiro mataria essas feras e os materiais delas seriam transformados em armas e remédios de altíssima qualidade. Isso, por sua vez, trouxe riqueza à Terra e tornou o aventureiro um herói que o povo chamaria de matador de dragões. Nor queria ser um matador de dragões, mas seu pai explicou o quão difícil é matar um dragão. Alguns dragões são incrivelmente fortes e eles estão vivos há milhares de anos. Eles podem fazer o chão desmoronar com apenas um passo, e podem até destruir montanhas inteiras apenas balançando a cauda. Na verdade, a nação deles foi quase destruída por dragões que se descontrolaram. O pai de Nora terminou de contar-lhe essas histórias, mas Nora nunca parou de querer se tornar um matador de dragões. De volta ao presente, Nora e seu grupo viajaram de volta à capital, mas Lynn está horrorizada ao ver o dragão da calamidade. O dragão gigantesco aterroriza a todos na capital, e Rain se pergunta se o Império Mágico entende o horror que eles desencadearam no mundo. O dragão da calamidade esteve adormecido pelos últimos 150 anos, mas ainda deveria estar inativo. Rain fica furioso porque isso significa que o Império despertou o dragão. O dragão causa destruição massiva com um único bater de asas, então Rain ordena que todos sejam evacuados. É uma emergência terrível, então ele instrui suas tropas a afastar qualquer um de seus pertences se estiverem hesitantes em sair. Uma das heroínas observa por perto, e ela sente que magia está sendo usada para obstruir todas as rotas de evacuação. Isso é terrível porque torna impossível para os 6 heróis se unirem. Vemos então que os heróis estão com as mãos cheias por toda a Tiaria. Gilbert diz ao rei para evacuar, mas o rei apenas o instrui a levar os cidadãos o mais longe possível da capital. Quanto a si mesmo, o rei tem um trabalho que ainda precisa fazer. Perto dali, Ennis determina que não há mais esperança para a capital porque o dragão certamente a dizimará. Lynn teme que seu pai se use como escudo para que os cidadãos possam escapar, mas ela sabe que nem mesmo ele é páreo para a besta lendária. Lynn está aterrorizada com o que acontecerá, então ela espera que seu pai apenas deixe a capital em vez de lutar. Nesse momento, todos ficam chocados ao ver o quão casual Nora ainda é. Ele diz que nunca viu um dragão antes, mas Lynn aponta que o monstro que ele derrotou antes também era um dragão. Lynn explica que seu pai e irmão ainda estão na capital, mas é tarde demais para ajudá-los. Nora casualmente diz que acha que consegue chegar a tempo se correr, mas isso apenas choca Lynn. Nora diz que eles podem usar sua explosão de vento novamente como fizeram contra o Goblin, mas Lynn teme que o poder necessário para levá-lo à capital a tempo acabe machucando-o muito. Nora lembra que sua espada absorverá o impacto do dano. Nora diz que ele deve muito às pessoas da cidade e ao rei, então ele quer ajudar. Tudo o que ele tem que fazer é ajudar o rei a escapar, e ele tem certeza de que pode fazer isso. Lynn sai do seu pessimismo, e ela percebe que Nor não é alguém que deve ser duvidado. Sua explosão de vento não deve ser usada em humanos, mas Nor não é um sujeito normal. Outro flashback mostra o rei se recusando a entregar a masmorra dos perdidos ao Império Mágico.
Disseram-lhe que ele estava apenas desperdiçando-o porque tem o poder de criar um exército que poderia controlar o mundo. O rei explicou que está apenas escolhendo não usar um poder que está além do controle deles. De volta ao presente, o dragão continua sua fúria, e o rei determina que o Império não vai parar por nada para conseguir a masmorra. Ele percebe que subestimou o Império porque nunca pensou que eles lançariam toda a força de seu poder contra eles. O rei agora assume total responsabilidade pela quebra nas negociações. A capital está enfrentando a destruição, mas tudo o que o rei consegue pensar é na segurança de Lin. Isso faz o rei perceber que o Império estava certo. Ele não é apto para ser rei, e sempre foi mais adequado para estar no campo de batalha. O rei pede desculpas ao seu povo por falhar com eles, e ele jura levar pelo menos um dos olhos do dragão com ele. De volta com nosso herói, Ennis cria um cilindro com seu escudo para amplificar a explosão de vento de Lin, e Nor fica na frente dele. Para amplificá-lo ainda mais, Ennis usa reflexo mágico em seu escudo várias vezes. Isso está claramente ficando mais intenso, e Nor pode dizer que isso é um pouco diferente da última vez. Lin confirma isso ao explicar que o impacto desta explosão de vento será muito mais forte do que antes. Lin coloca tudo o que tem nisso, e ela pede desculpas a Nor antecipadamente. Ela se lembra de não duvidar dele, no entanto, e libera o ataque. Rolo fica atordoado com a quantidade de poder liberado, e a próxima coisa que ele vê é que Nor desapareceu completamente em um piscar de olhos. De volta à capital, o rei fica cara a cara com o dragão. Todos que assistem ficam horrorizados enquanto o dragão se prepara para usar seu ataque de sopro de dragão ancião, porque foi ele que queimou o continente inteiro até virar cinzas há várias centenas de anos. O rei percebe que o dragão não lhe dá chance de sobreviver, mas ele está determinado a fazer algo digno de um rei pelo menos uma vez antes de morrer. O rei puxa uma adaga e diz ao dragão que vai mostrar a ele o quão tenazes são os humanos. Uma das heroínas que assiste reconhece a adaga. É a adaga explosiva, e ela canaliza toda a mana do usuário em um golpe poderoso, mas sacrificial. Os heróis ficam horrorizados ao ver que o rei vai se sacrificar, mas percebem que não há outra opção. O rei avança para se sacrificar, mas Nora surge do nada para parar o ataque do dragão. Todos assistem em choque absoluto, enquanto ele simplesmente empurra o lendário dragão e o dragão desaba. O dragão se pergunta o que está acontecendo e ela fica confusa ao ver que um humano minúsculo a desequilibrou. Ela declara que os fortes controlam os fracos com violência, e essa é apenas a lei do mundo. Sua cauda gigante causa danos massivos à capital enquanto se move para atacar Nor, mas ele apenas apara isso também. O dragão cai novamente, e Nor apenas pensa em como ele achou que não sobreviveria. Então temos um flashback para momentos antes, quando Nor foi lançado em direção à capital. Ele usou aprimoramento físico para recuperar o equilíbrio e se lançou sobre a muralha do castelo. Nor ficou surpreso ao ver o quão rápido ele chegou lá, mas percebeu que não havia como ele se parar. Nor não hesitou, no entanto, e apenas usou sua habilidade de aparar. Nor nunca mais quer fazer isso, e ele pensa em como aparar o dragão foi muito mais fácil do que ele esperava. O dragão se levanta novamente, mas Nor não acha mais tão assustador. As garotas finalmente chegam à capital e planejam ajudar o rei a escapar enquanto Nor luta contra o dragão. Infelizmente, elas acabam sendo atacadas, mas Ennis consegue protegê-las a tempo. Vários imperadores goblins aparecem, mas eles são bem pequenos comparados ao que Nor e Lin confrontaram. Imperadores goblins ainda estão em uma liga própria, no entanto, então eles estão em grande perigo. Lin decide pensar como Nor, então ela diz a Ennis para não se preocupar porque eles estão apenas lutando contra goblins. Ennis é inspirada por sua confiança e concorda que esses goblins não são tão aterrorizantes quanto o dragão. Esses goblins acabam rompendo seu ataque, mas Rolo intervém e comanda os goblins a parar de se mover. Lin usa a oportunidade para congelá-los, e Ennis converte seu escudo em uma espada. Ennis destrói todos os goblins com um golpe poderoso, e Lin percebe por que ela recebeu o título de Espada Divina. Rolo é igualmente impressionante porque conseguiu parar os goblins superpoderosos com apenas algumas palavras. Um garoto tão jovem ter esse poder é incrível, mas Lin percebe que exige grande coragem dele para usá-lo. De volta com Nor, vemos que o dragão está ficando realmente frustrado. Ela segue atacando Nor, mas ele só continua a apará-la. Suas garras e escamas deveriam ser indestrutíveis, mas Nora, de alguma forma, está as danificando seriamente. Nora está chocado que sua espada nunca sofre um arranhão, não importa o que ele atinja. Ele se pergunta qual é o segredo por trás disso, mas isso não importa muito, pois é sua chave para a vitória.
O dragão não entende o que está acontecendo, mas percebe que pode parar de se preocupar, pois não há chance de seu próximo ataque falhar. Ela sobe aos céus e todos observam enquanto reúne uma enorme quantidade de energia em sua boca. Ela libera o poderoso feixe bem em Nor, mas ele, mais uma vez, o apara. Isso envia o ataque direto para o alto, e todos observam com espanto enquanto sua explosão cobre o céu com uma intensa luz. O dragão solta um rugido, mas Rolo consegue sentir que há algo mais por trás de sua raiva. O dragão está frustrado porque Nor não o trata como uma ameaça séria, mesmo que seja exatamente isso que ele tenta ser. Dragões são muito orgulhosos, e isso é especialmente verdade para o dragão ancião, que se considera mais forte do que qualquer outra coisa. O dragão fica furioso porque esta luta deixou bem claro que ela é a parte fraca comparada a Nor. Nor apara mais um dos ataques do dragão, e as garotas ficam chocadas ao ver que ele decidiu se submeter. Os moradores da cidade observam de longe, e suas bocas estão quase caídas no chão, em total espanto. Nor se lembra do que seu pai disse sobre o aventureiro que derrotou dragões. Matar dragões trouxe muita riqueza às pessoas, e ele ficou conhecido como um matador de dragões. No entanto, Nor percebe que este dragão não quer mais lutar. Nor decide não acabar com a vida do dragão e admite que, de qualquer forma, não é material para ser um herói. O resto de seu grupo corre para ele e Nor acena para seus amigos. Nor diz a todos que está bem e agradece a Rolo por toda a ajuda. Rolo não tem a menor ideia do que ele está falando, então Nor explica o que acabou de perceber. A razão pela qual o dragão deve ter se acalmado foi porque Rolo o ordenou. Nor fica chocado quando Rolo diz que ele realmente não fez nada, e o confuso Nor aponta que o dragão simplesmente parou de ser hostil, assim, do nada. Rolo não teve absolutamente nada a ver com isso, então Nor determina que o dragão deve ter sido intimidado apenas pelo fato de que Rolo poderia controlá-lo. Todos ficam então chocados quando Nor diz a Rolo para enviar o dragão de volta para onde ele veio. Os outros apontam que o dragão ainda é muito perigoso, então seria melhor eliminá-lo enquanto eles têm a chance. Nor entende perfeitamente os riscos, mas ele não quer machucar a criatura. Nor sabe que está pedindo algo um tanto egoísta, mas Lin entende e concorda em permitir. Rolo não tem certeza se pode dar ordens a um dragão tão poderoso, e ele acha que só poderá pedir a ele educadamente. Nor percebe que Rolo não gosta de mostrar seu poder, então ele garante a Rolo que Lin e Ienes não terão medo dele. Essas palavras dão a Rolo um pouco de coragem, então ele decide tentar. Rolo consegue entender o dragão, então ele informa a Alu que ele decidiu fazer tudo o que seu mestre ordenar. As garotas não conseguem acreditar no que acabaram de ouvir, mas o Nor, sem a menor noção, pensa que o dragão está chamando Rolo de seu mestre. Nora diz a Rolo para fazê-lo retornar silenciosamente para sua casa e para garantir que ele nunca mais tente machucar humanos. Rolo passa a mensagem e o dragão, de forma chocante, concorda em fazer tudo o que Nora havia dito. O dragão sobe aos céus e ruge uma última vez antes de partir. Todos observam enquanto a lendária besta parte pacificamente, mas Nor fica horrorizado quando um poderoso ataque o derruba direto do céu. O terror é compartilhado por todos, e vemos que o maligno líder do Império estava por trás do ataque. Daredes está realmente muito satisfeito consigo mesmo, e ele diz que mesmo um dragão que viveu por milhares de anos ainda é apenas uma besta estúpida no fim das contas. O dragão era apenas um peão, mas ele está desapontado por não ter destruído a capital. Ele decide que terá que iniciar o ataque de qualquer maneira, então ele convoca seu exército para as proximidades. Há uma enorme quantidade de tropas e o poder de fogo de seu exército é inigualável. Uma retrospectiva mostra como o Império planejou este ataque. Depois que o dragão dizimou a capital, as tropas deveriam entrar e fazer a limpeza. Soldados de infantaria seriam equipados com espadas mágicas e escudos mágicos, enquanto as tropas de elite teriam armaduras mágicas e canhões mágicos. Eles também teriam escudos maciços e gigantescos canhões Monterrey. O rei estava muito satisfeito com o plano, mas um soldado chamado Randius tinha um problema com a guerra. Ele não achava que isso beneficiaria o país a longo prazo, mas foi simplesmente silenciado por Derridus. Ele se recusou a deixar qualquer um impor uma ameaça a eles e declarou que mostrariam a todos o poder de sua magia. Daridus quer que esta guerra entre para a história, para que todos possam saber sobre a decisão tola que o reino de Clay tomou. Ele também quer que todos saibam que era um país de tolos que negligenciaram a manutenção adequada da masmorra dos perdidos. Eles foram levados ao caminho da ruína por sua própria e egoísta ganância. Quanto a Daredes, ele será conhecido como aquele que libertou o país de toda essa tolice. Perto dali, Nor e os outros encontram o dragão, mas não conseguem dizer se ele ainda está vivo sem se aproximar mais. Nesse exato momento, eles avistam o Império Mágico, e o Império os avista de volta. Eles veem a princesa Lin, mas o mais preocupante é que Inus está com ela. Isso porque Ennis é uma das lendas vivas conhecidas em todo o mundo, e Derridus assume que ela foi quem salvou a capital.
A era onde as lendas governam chegou ao fim, e Daridus declara que é hora daqueles com sabedoria definirem o mundo. Daridus ordena que o canhão de mana seja disparado, pois mesmo que Vênus seja conhecida como o escudo divino, esta arma ainda a evaporará em nada. Ela será apenas mais uma lenda a ser derrotada por sua mão, e é por isso que Daridus ama tanto a guerra. O canhão de mana se prepara para disparar, e nosso grupo percebe no último segundo, então Ennis diz aos outros para fugirem dali. A arma é disparada, e Daridus declara que está tudo acabado para ela. Ennis apenas olha enquanto o enorme feixe se aproxima, mas Nora, de forma chocante, se adianta para parar o ataque gigante. O feixe voa para todos os lados, e ninguém consegue acreditar no que acabaram de ver. As tropas de Daridus estão em tal descrença que pensam que havia algo errado com a arma, então Daridus os faz preparar um outro ataque. Nora está impressionado ao ver um exército tão grande, e as garotas explicam que estão tentando aniquilar o reino. O reino de Clay também tem um exército, mas eles não têm a menor chance contra os números do Império. Ennis quer que Lyn recue com ela, então Lyn se pergunta o que Nora planeja fazer. Nora diz que deveria ser óbvio, e ele pensa em como precisa correr para salvar sua vida e sair deste lugar o mais rápido possível. Lyn concorda que foi uma pergunta boba de se fazer, mas ela claramente pensa que ele vai fazer algo heróico. Nora se pergunta por que ela está sorrindo e se ela realmente entendeu o que ele quis dizer. Nora tenta esclarecer que ele vai fugir, mas eles são interrompidos por outro ataque. Enos o bloqueia desta vez, então o irritado Daredes decide se abrigar na retaguarda de seu exército. Eles estão sendo encurralados por todos os ataques, então Nor determina que há apenas uma única maneira de escapar. Nor diz aos outros que ele vai distrair o exército, então eles devem usar esse tempo para fugir. Nor pensa que é ruim em lutar, mas está confiante em sua capacidade de fugir. Uma retrospectiva mostra que Nor aprimorou sua capacidade de fugir correndo de enxames de abelhas. Seu plano é correr como um louco, e Lyn decide dar-lhe alguma ajuda. Nora fica chocado ao ver que isso significa que ela vai usar seu sopro de vento nele novamente, mas ela promete controlá-lo muito melhor desta vez. Nora tenta esclarecer que ele não vai apenas jogar sua vida fora, mas não há tempo para conversar. Outro ataque está chegando, então Nora se aprimora e então o envia voando. Nor fica feliz em ver que ele é capaz de desviar os ataques do Império, e ele voa por todo o campo de batalha. Não há como voltar atrás agora, então Nor avança direto para todo o exército. Ele usa a habilidade de aparar que passou todos aqueles anos praticando, e ele desarma uma enorme quantidade de tropas. Nor só quer ganhar tempo suficiente para os outros fugirem, então ele planeja correr e aparar tudo à sua frente. Daredes fica horrorizado ao ver seu exército sendo manipulado, e Nor aparece diante dele. Todas as armas que Nor aparou foram direto para o ar, e elas caem como chuva sobre o exército. Os escudos gigantes também foram carregados por Nor, e Daredes não consegue entender o ataque que desafia a física que Nor está usando. Nor continua seu ataque caótico, e Daredes se pergunta quem ele é. Nor mais uma vez acaba perto de Daredes, e Daredes percebe que ele era o cara que estava parado bem ao lado de Lyn. Ele não consegue entender como Nor cobriu tanta distância, e ele se pergunta por que Nor está agora ignorando a todos apenas para encará-lo. Ele teme que Nor saiba que ele é o Imperador, e ele surta quando Nor o agarra. O Daredes, em pânico, lembra a si mesmo que sua armadura e espada são feitas de materiais incrivelmente poderosos, então ele decide revidar. Nor voa bem por ele, então ele assume que Nor fugiu, mas ele acaba sendo atingido pelos monocanhões. Nor continua voando como um maníaco, e a realidade se impõe para Daridus. Seu exército gigante está sendo destruído, e também seus escudos que deveriam ser capazes de defender contra o sopro de um dragão. Eles são todos inúteis agora, então Daridus exige saber quem é Nora. Nesse exato momento, Daridus reconhece a lâmina negra de Clay que costumava estar atrás de seu trono. Daredes fica horrorizado porque é a única relíquia da masmorra que ele quer acima de todas as outras. O mais chocante é que esta espada é feita de um metal desconhecido, e é suposto ser muito pesada para qualquer humano normal carregar. Mesmo o Rei Clay, incrivelmente forte, precisava usar as duas mãos para empunhá-la. Não há como este cara aleatório superar Clay, mas Nor facilmente joga a espada sobre o ombro. Daridus está realmente aterrorizado com Nor porque ele destruiu o exército inteiro sozinho, e agora ele está apenas o mantendo vivo para torturá-lo. Daredes está tão assustado que se molha, e ele sai correndo. Ele pula em seu cavalo e se afasta de Nor o mais rápido possível. Uma retrospectiva de momentos atrás mostra o que aconteceu da perspectiva de Nor. Nor conseguiu se impedir de ser lançado, e ele se perguntou quem era aquele velho. Até seus cavalos estavam cobertos de armadura de ouro, e o velho tinha apenas um olhar chocado em seu rosto. Nor não teve muito tempo para pensar, porém, porque as armas dos soldados estavam caindo do céu. Os soldados o atacariam todos de uma vez se pudessem recuperar suas armas, então Nor continuou a apará-los para o céu. Nor fez o mesmo com os escudos gigantes e ele esbarrou no velho novamente.
Nor teve que continuar aparando as armas, mas ele também teve que se lembrar de parar e respirar antes de desmaiar. Nor não viu razão para aparar a espada do velho, porque ele claramente não era uma ameaça. Em vez disso, Nor apenas continuou aparando através do exército. No entanto, Nor não pôde deixar de pensar que o velho ia se machucar se ficasse no campo de batalha. O velho se perguntou por que Nor não estava acabando com sua vida, mas Nor queria mostrar a ele que essa não era sua intenção. Nor estava muito exausto para apenas dizer a ele, então ele sorriu para o velho em vez disso. Isso saiu pela culatra, porém, pois seu sorriso estranho era aterrorizante, e o velho simplesmente fugiu. Nesse exato momento, Nor sente muita dor e percebe que deve ter atingido seu limite. Infelizmente, sua baixa habilidade de cura não pode curar uma exaustão tão grave. Nor tosse sangue enquanto está cercado, e ele apenas espera que seus amigos tenham conseguido escapar em segurança. Nesse exato momento, enquanto Nor se prepara para a morte, ele fica chocado ao ouvir que alguém está usando um ataque familiar. Os soldados ao redor dele são destruídos, mas Nor não se lembra do nome de Gilbert, e ele o pronuncia errado várias vezes. Gilbert fica surpreso, porém, ao ver quanto dano Nor causou sozinho. Nor fica impressionado ao ver o instrutor que conheceu há muito tempo, chamado Sig. Sig não o reconhece, mas ele agradece a Nor por ter enfrentado o exército. Sig e Gilbert vão limpar o resto do exército e Nor fica chocado com o quão poderoso seu antigo instrutor é. Este é o poder do espadachim que Nor sempre sonhou em ser. Os outros heróis observam também, mas eles estão desapontados porque pedem a Sig para não tirar muitas vidas. Não pode ser evitado, porém, porque eles estão em grande desvantagem numérica. Esses dois decidem que é hora de eles brilharem agora. Então eles também começam a atacar. Os outros heróis chegam para assumir o controle da batalha, então o velho mago mostra seu imenso controle sobre a magia da Terra. O cara de cabelo branco faz as coisas um pouco diferente, pois ele diz ao seu grupo para curar os inimigos sobreviventes, para que eles possam ter a chance de mudar de vida. Nor percebe que todos esses eram seus antigos instrutores, e ele não consegue acreditar que foi capaz de vê-los novamente. Lin cura Nor, e ele está bem para se mover novamente, mas agora está com fome. A batalha acabou, e um interrogatório revelou que o inimigo não tem mais tropas. Eles jogaram tudo o que tinham neles, incluindo um dragão, e eles perderam. O imperador estava tão confiante em seu exército que apareceu no campo de batalha ele mesmo, mas teve que fugir. Nora percebe que eles estão falando sobre o velho, e o mago fica chocado ao ouvir que Nora conheceu o imperador. Nora descreve a armadura que ele e seus cavalos usavam, então o mago determina que deve ter sido uma armadura de oricalco. É um equipamento de altíssimo grau que pode suportar uma extensa gama de habilidades. Isso explica por que ele conseguiu escapar. Se o imperador escapar para a fronteira, então eles não poderão ir atrás dele. Isso porque há uma fortaleza lá, bem como uma ponte que atravessa um desfiladeiro. O mago determina que não há como alcançar o imperador e ele deseja que todos pudessem voar. Nesse exato momento, o mago fica chocado quando Nora diz que pode haver uma maneira. No entanto, isso depende se o ser em seu plano ainda está vivo. A ideia de Nora acaba sendo usar o dragão. O mago fica chocado porque nunca pensou que seria capaz de ver uma besta antiga e lendária de perto. É uma visão incrível, e isso faz valer a pena viver até uma idade avançada para o mago. Zane sente o mesmo, pois esta é a primeira vez que ele é encarregado de curar um dragão tão enorme. Zane começa a trabalhar e usa magia de cura na besta gigante. Zane se lembra de Nor e fica impressionado ao ver o quanto ele cresceu. O mago não o reconheceu, mas Sain soube imediatamente. Nor fica feliz em ver que o mago ainda está vivo e bem, mas o mago se sente insultado porque ele planeja viver por pelo menos mais 100 anos. Nor pensa que o velho mago é mais engraçado do que nunca, mas o velho não estava brincando. Ele não acha que tentar montar nas costas do dragão seja uma boa ideia, mas Nor explica que eles ficarão bem porque tem Rolo ao seu lado. O mago fica feliz em ouvir isso, mas ele fica horrorizado quando Rolo diz que não tem nenhuma confiança em sua habilidade. Nesse exato momento, o dragão começa a acordar e o mago começa a entrar em pânico. Todos expressam sua confiança em Rolo, mas Nora pode dizer que o dragão está com raiva. Rolo fica chocado que Nora foi capaz de sentir isso. Então Nora explica que ele aprendeu muito vivendo nas montanhas por um tempo realmente muito longo. O dragão quer desesperadamente vingança e ele quer que Rolo o ordene a obtê-la. O mago fica impressionado que Rolo tenha tanto controle sobre o dragão porque ele está esperando suas ordens. Nora elogia Rolo também, mas Rolo começa a explicar que ele está realmente ouvindo Nor. Infelizmente, ele é interrompido pela impaciência do dragão. O dragão quer ir agora, então Nora diz a todos para se prepararem para montá-lo. Nora fica chocado ao ver que as garotas querem ir, então elas explicam que Rolo tem que ir para controlar o dragão, e elas precisam protegê-lo. Nor não pensou que elas também o quisessem ir, mas elas querem, e ele pensa em como ele tem pavor de alturas.
Foi ideia dele, porém, então ele realmente não tem escolha. Sen irá também e Karu também. Nor fica chocado ao se lembrar desse cara que foi seu instrutor da classe de ladrão. Ele será encarregado de ocultar sua presença. Nesse exato momento, o rei e Raine chegam para declarar que Raine também irá. Lin fica feliz em ver sua família, e Ines está preparada para ser punida por voltar à capital em vez de escapar com a princesa. Raine decide não puni-la, e em vez disso ele assume a responsabilidade por dar uma ordem tão idiota. O rei deixa Raine para emitir ordens daqui em diante, e ele se desculpa com Nor por pedir tanto a ele. Ele precisa da ajuda de Nor uma última vez, porém, e pede a ele para proteger seus filhos. Nor o assegura de que os trará de volta em segurança, e Rolo instrui o dragão a voar. Os heróis se perguntam se estava realmente tudo bem deixar Nor partir sem revelar a verdade a ele. Sigga explica que é para o melhor porque, na realidade, Nor nunca precisou deles para desempenhar um papel em sua vida. Eles pensarem que seriam capazes de criar Nor sozinhos era apenas baseado em seus próprios egos. Isso porque Nor era como um herói saído das lendas. Siggy agora percebe que estava apenas sendo preguiçoso nos últimos anos. Ele parou de lutar para ensinar os outros, mas depois de ver o que Nor acabou de fazer, ele decidiu se retreinar do zero. Siggy é inspirado pelas habilidades de Nor, então ele se recusa a deixar sua própria espada enferrujar. Os heróis estão muito felizes porque puderam testemunhar o espetáculo que Nor acabou de realizar. No dragão, todos procuram o Imperador, mas não há sinais dele. Ele é muito mais rápido do que esperavam. Então eles começam a se perguntar se ele já voltou para o Império. Eles se aproximam de uma ponte de aço, que marca o início do território controlado pelo Império. Eles não podem simplesmente entrar imprudentemente, então eles consideram voltar. A decisão é deixada para Raine, mas Lin percebe algo se movendo em uma velocidade extremamente rápida. É o Imperador, mas ele está se aproximando das defesas da capital imperial. É claro que eles não voltarão inteiros se cruzarem para o território inimigo. Eles estão escondidos por enquanto, mas se chegarem muito perto, o inimigo detectará que magia está sendo usada. Deixar o Imperador escapar não é uma opção, porém porque o Império tem acesso a poderosas ferramentas mágicas e elas são muito perigosas. Eles não podem dar a eles tempo para reconstruir seu exército. Nesse exato momento, Ennis, surpreendentemente, pede permissão para aniquilar toda a área. Eles estão ficando sem tempo, então ela quer destruir as defesas do inimigo. Lin fica chocada porque, normalmente, Inus nunca sugeriria exercer seu próprio poder. Hang dá a Ennis a permissão que ela estava procurando, e ele diz a ela para não se conter. Ennis absolutamente destrói a parede e segue atacando a base. Sua rota de fuga agora está segura, mas o trabalho não está feito. Suas ações aqui determinarão o curso da guerra, então eles continuarão a perseguir o Imperador. Raine planeja segui-lo mesmo que os leve à capital imperial e então diz que está pronta. Todos aqui empunham poder muito além do normal e eles são as pessoas mais fortes imagináveis. Acima de todos eles, porém, está seu instrutor, Nor. E ela nem consegue começar a compreender sua grandeza. Lin o admira muito, mas vemos que ele está sofrendo bastante por estar tão alto. Lin está pronta e declara que eles mostrarão ao Império o que acontece quando eles mexem com as pessoas erradas. O Imperador volta para o Império e todos se perguntam o que aconteceu. Ele está furioso e culpa seu exército por não ser competente o suficiente para usar o armamento avançado que lhes deu. Nesse instante, todos ficam aterrorizados ao perceber que o dragão da calamidade está vindo direto para eles. O rei tinha certeza de que o dragão estava morto, e ressuscitar uma besta lendária assim é impossível. No entanto, ele percebe que tem Sain ao seu lado, o homem capaz de usar magia de cura muito além de qualquer outro. Reviver a besta é uma coisa, mas fazê-la obedecer é algo também incrível. Isso o faz perceber que devem ter um demônio com eles, então ele procura desesperadamente por seu domador de monstros. O nome do sujeito é Liud, mas ele teve que ir a outra nação a negócios. O rei perde a cabeça ao presumir que Liud o traiu, e ordena ao seu general que elabore um plano para resolver a situação. O rei então assusta a todos ao ordenar que preparem sua arma suprema, chamada Kuranes. Esta arma ainda está apenas em fase de testes, e não há como mirá-la corretamente. Sua potência de saída também permanece muito alta, então os assessores do rei imploram para que ele mude de ideia. É perigoso demais para usar na cidade, mas o rei aponta que a calamidade se aproxima deles enquanto falam. Os assessores continuam a suplicar, então o rei deixa claro que sua decisão não está em discussão.
A arma é preparada e consome toda a energia da cidade para ser ativada. Esta é a maior maravilha tecnológica do Império, e Daredes emite a ordem para que a arma seja disparada. O Imperador observa o maior ataque da história humana começar, mas Nor simplesmente o defende. Todos ficam confusos ao ver o raio ser desviado, mas eles têm um problema ainda maior. O rei ordenou que usassem traços de mana para mirar a arma, mas isso significa que os fornos de mana do Império se tornaram o alvo do tiro que dispararam. Os ajudantes do rei começam a abandoná-lo um por um, e ele está sem esperança, apenas observando seu império ser destruído. Um olhar para pouco antes do ataque mostra que Nor acordou assim que chegaram ao Império. Isso foi bem a tempo de ele ver o tiro sendo disparado, e Yin está preparado para tentar bloqueá-lo. Não houve necessidade, no entanto, pois Nor saltou para a frente e defendeu o gigantesco raio. Todos ficaram atônitos e Nor foi parar no castelo do Imperador. Enquanto isso, o general do rei elaborou uma solução para a situação. Infelizmente para Daredes, o plano do general é eliminá-lo. O Imperador implora por sua vida, mas todos o odeiam e se recusam a obedecê-lo. O Imperador está prestes a ser eliminado, mas Nor chega de repente. O general assume que Nor está tentando proteger o rei, mas Nor na verdade não tem ideia do que está acontecendo. Nor ainda não sabe quem é o sujeito de armadura brilhante, então o leva para a segurança, esmagando-o no chão. Todos pensam que Nor é um guarda-costas de elite e o ignoram quando ele diz que é apenas um mal-entendido. Nor defende o ataque deles, mas eles recorrem a uma bomba. Nor protege o velho frágil novamente e o joga em segurança contra uma parede. Nor percebe que o velho é o imperador deles, mas não consegue entender por que estão se unindo contra ele. Nor protege Daredes mais uma vez, mas isso claramente causa mais dor ao imperador, e os guardas se perguntam se Nor está na verdade tentando eliminar o próprio imperador. Nor argumenta bem, apontando a idade de Daredes. O imperador provavelmente vai bater as botas logo, por conta própria, então eles deveriam apenas deixar a natureza seguir seu curso. O general explica que não tem tempo porque o inimigo os está atacando e tem o dragão da calamidade ao seu lado. Ele quer deixar claro que não tem intenção de lutar, e a melhor forma de fazer isso é entregando a cabeça do imperador. Nesse momento, os outros chegam. Eles dizem que isso não será necessário, pois preferem que o imperador esteja vivo enquanto ele expia seus crimes. Rain pediu permissão para cuidar do resto e Nor permite. Lin leva Nor para curar suas feridas e Daredes implora a Rain para poupar sua vida. Rain diz que perdoará Daredes, mas então começa a listar todas as vítimas da guerra que Daredes iniciou. Várias pessoas perderam suas vidas de formas horríveis, e tudo foi por causa da devastação que Daredes desencadeou na cidade. Há 127 vítimas confirmadas, mas provavelmente há ainda mais. Rain mais uma vez concorda em perdoar Daredes, mas apenas se ele estiver disposto a experimentar a mesma quantidade de sofrimento que todos que ele acabou de mencionar. Depois, eles conversarão sobre o fim da guerra e a busca pela paz. Ninguém objeta, exceto o rei, que quer saber o que Rain quis dizer com sofrimento. As coisas só pioram para ele enquanto Sain explica o que planejaram. Sain promete que manterá Daredes vivo. Não importa quantos membros quebrem, e não importa quantas vezes suas entranhas sejam esmagadas, Sein o curará o suficiente para participar das negociações. Os outros descrevem o tormento ainda mais, então Daredes se molha novamente. Eles garantem a Daredes que não estarão gostando disso, e que apenas querem que ele experimente a mesma dor que causou a nação deles. Rain diz que é um pequeno preço a pagar pelo perdão, e declara que a nação deles é muito misericordiosa. Ali perto, Nor é curado, e ele dá uma olhada em todo o dano causado pelo raio que ele desviou. Nor se sente péssimo com isso, mas Lin explica que apenas os fornos de mana foram destruídos. Eles têm tanta mana que as pessoas nem conseguem ficar por perto. Rain chega para explicar que a guerra finalmente acabou, e ambas as nações se concentrarão na reconstrução. Nor aponta que a guerra acabou de começar, então ele gostaria que tivessem conversado desde o início. O imperador vai renunciar, então seu neto assumirá seu lugar. O problema é que ele tem apenas 10 anos, então guardiões precisarão ser nomeados. Esses guardiões são chamados de Circuito dos 10, e são o grupo que Nor enfrentou antes. O grupo chega para se desculpar com Nor pelo mal-entendido, mas Nor apenas os repreende por se unirem contra um homem idoso. O general revela que está envergonhado de suas ações, e agradece a Nor por evitar uma guerra civil no Império. Nor os agradece de volta porque pensou que estava perdido depois de cair das costas do dragão, mas eles tinham um chão perfeitamente bom para ele cair. O general se diverte com Nor, e eles decidem deixar as coisas como estão. No entanto, ele promete ajudar Nor com qualquer coisa, caso ele precise. Nor ainda se sente mal pelo dano que causou à cidade, mas o general explica que não houve relatos de feridos.
O general aponta que a nação dele foi quem quebrou o tratado, e estas são apenas as consequências. Nor se oferece para ajudá-lo de qualquer forma que puder, mas o general o acha bondoso demais. O dragão está ficando entediado, então nosso grupo se prepara para partir. O general finalmente revela seu nome, Randius, e nosso grupo volta para casa. Nor ainda tem um sério medo de altura, então ele pede a Rolo para perguntar ao dragão se pode voar mais perto do chão desta vez. Lin pensa que Nor está sofrendo pela culpa de ter danificado uma nação, mas é realmente apenas seu medo de altura. Nosso grupo volta para casa em segurança, e Rain explica ao rei que Nor contribuiu muito no campo de batalha. Ele acha que Nor deveria ser recompensado, mas Nor recusa porque não precisa de nada. O rei insiste e Nor percebe que há algo que ele gostaria de pedir. Ele quer que o rei ajude Rolo. Rolo é um demônio e não tem onde morar. Nor quer que o rei permita que Rolo viva na capital para que ele possa ter uma vida normal. Nor considerou permitir que Rolo morasse com ele, mas percebeu que seria melhor para Rolo se ele fosse cuidado por uma família rica. O rei já havia oferecido dar uma casa e terras a Nor, então Nor diz que isso será bom o suficiente. Nor diz que Rolo o salvou inúmeras vezes, então ele lhe deve a vida. Além disso, a única razão pela qual o dragão fez o que Nor disse foi por causa de Rolo. Rolo tenta esclarecer as coisas sobre isso, mas Nor o interrompe para dizer-lhe para parar de ser tão humilde. O rei pensa em como isso é um grande pedido, pois o país considera os demônios inimigos. Aceitar um em seu reino causará grandes problemas, mas é tudo o que Nor quer, e ele diz que quaisquer outras recompensas que queiram dar a ele deveriam ser dadas às pessoas que sofrem com a guerra. O rei concorda plenamente, e Nor se pergunta por que o rei gosta tanto de rir. Rolo pensa em todas as coisas que desejou antes de conhecer Nor. Ele queria ser útil a alguém, e queria comer uma refeição deliciosa pelo menos uma vez. Nor acorda desse sonho e Inês explica que ele viverá com ela por enquanto. Rolo fica chocado ao ouvir que a comida na mesa é para ele, e Inês insiste para que ele comece a comer. Rolo fica impressionado com a maciez e o sabor delicioso do pão, então ele começa a chorar. Rolo começa a devorar a comida como um animal selvagem, então Inês muda o que disse antes e pede para ele ir mais devagar. Ela promete que ninguém vai tirar dele, então Rolo sorri provavelmente pela primeira vez na vida. De volta ao reino, Nor fica chocado com o tamanho do dano causado durante a guerra. Ele fica feliz em ver que a guilda ainda está intacta, e para olhar uma placa que não via há um tempo. Uma memória mostra o quão surpreso o mestre da guilda ficou quando Nor retornou à guilda após não conseguir aprender uma única habilidade decente. O mais chocante foi como Nor passou 3 meses inteiros em cada escola de treinamento, mas ainda assim falhou em aprender sequer uma. Foi por isso que Nor não pôde se registrar como aventureiro. Já se passaram 15 anos desde então, e Nor nunca pensou que se reuniria com seus instrutores daqueles dias. Quando criança, Nor implorou a Cid para deixá-lo treinar para se tornar um espadachim, e mostrou-lhe a permissão que obteve da guilda. Sig avisou que o treinamento seria exaustivo, mas Nor estava pronto. Os primeiros dias de Nor foram realmente intensos e Sig pensou que ele teria sorte de durar apenas 3 dias. Surpreendentemente, 10 dias se passaram sem Nor desistir, então Sig ficou impressionado com sua tenacidade. Um dia Nor se machucou, mas Sig apenas o repreendeu por derrubar uma espada. Surpreendentemente, Nor não desistiu, e Sig ficou impressionado ao ver que seus olhos ainda tinham tanto vigor mesmo depois de ser tão castigado. Nor queria saber quando aprenderia uma habilidade, mas Sig não sabia. Nor implorou para que ele ao menos lhe mostrasse uma habilidade que pudesse aprender. Então Sig o fez. Nor ficou impressionado com essa habilidade incrível que ele nem conseguia ver. E Sig pensou em como era uma habilidade que tornava seu golpe difícil até para ele mesmo acompanhar. Fazia sentido que um garoto como Nor não pudesse vê-la a olho nu. Claro, Sig ficou então chocado quando Nor descreveu perfeitamente cada movimento que Sig fez durante a técnica. Foi então que Sig percebeu que, se Nor fosse nutrido adequadamente, ele poderia até mesmo superá-lo. No entanto, após 2 meses, Nor foi incapaz de aprender qualquer habilidade além de aparar. E Sig não conseguia entender o porquê. Se Nor pudesse aprender apenas uma habilidade que pudesse ser considerada útil, então ele seria capaz de progredir. Infelizmente, Nor nunca conseguiu. Nor queria desesperadamente continuar treinando, mas Sig determinou que aparar não seria suficiente para alguém se tornar um espadachim. Nor não tinha aptidão para a esgrima, mas Sig ainda acreditava que ele poderia se tornar algo grandioso, então recomendou que Nor escolhesse um caminho diferente. Dan ficou surpreso quando Nor o procurou para treinar, pois ele parecia que uma leve brisa poderia levá-lo embora. Dan explicou que o papel de um guerreiro era atuar como um escudo para seus companheiros de equipe, e Nor estava determinado a se tornar um aventureiro, custe o que custar. Após 2 meses de treinamento, Dan deu algum crédito a Nor porque não esperava que um garoto chegasse tão longe quanto ele.
Um dia, Dan teve que resgatar seus aprendizes de uma rocha caindo, mas ficou impressionado ao ver que Nor foi o único forte o suficiente para tentar enfrentá-la de frente. Dan ficou tão impressionado que acreditou que, se Nor aprendesse apenas uma única habilidade, ele seria capaz de treiná-lo para se tornar um escudo literalmente invencível. Infelizmente, após 3 meses de treinamento, Nor ficou chateado ao saber que Dan não o permitiria mais treinar com ele. Nor melhorou suas habilidades físicas ligeiramente, mas não teria sido o suficiente para ajudá-lo a sobreviver ao resto do treinamento. Dan reconheceu que Nor era um trabalhador esforçado, então ele pensou que Nor merecia estar onde seus esforços seriam recompensados. Nor foi pedir a Miana para treiná-lo, mas ela quis testá-lo primeiro. Ela disse para ele tentar acertar um galho que estava muito longe. Miana presumiu que ele falharia e que ela conseguiria dispensar o pedido dele. Infelizmente para ela, Nor acertou o galho com a pedra, então ela disse para ele fazer de novo. Claro, Nor o fez, então ela não teve outra escolha senão treiná-lo. O problema era que Miana só permitia que Nor praticasse acertar alvos com pedras. Ela temia que Nor acabasse causando problemas, mas ele realmente queria praticar com o arco. Miana acabou cedendo, mas Nor instantaneamente esmagou o arco com as próprias mãos. Nor continuava quebrando-os, então ela deixou Nor usar o dela. Ela tinha certeza de que ele não conseguiria quebrar o dela, mas é claro que ele conseguiu, então Miana o fez jogar pedras novamente. Após 2 meses de treinamento impressionante, Nor explicou que aprendeu a jogar pedras caçando pássaros de aparência estranha nas montanhas. Miana ficou chocada porque tinha ouvido falar desses pássaros notórios que são difíceis de abater até mesmo para um caçador experiente. A precisão de Nor era incrível, então Miana se perguntou se havia algum sentido em ele treinar com ela. Após 3 meses, Miana disse para ele sair do treinamento dela porque ele não tinha o tato para manusear qualquer tipo de armamento delicado. Na realidade, porém, ela sabia que Nor era muito forte mesmo sem um arco. Nor foi pedir a Carol para treiná-lo, mas Carol já tinha ouvido falar de Nor pelos outros instrutores, e o aceitou imediatamente. Carol fez seus aprendizes se esgueirarem até um alvo, e ficou muito impressionado com Nor. A próxima sessão de treinamento fez com que todos evitassem algumas armadilhas para chegar a um baú de tesouro, mas Nor tinha outra coisa em mente. Enquanto os outros nerds procuravam pelas armadilhas, Nor simplesmente passou correndo por elas. Ele usou aparar para evitar ataques e seu arremesso de pedra para atacar cobras. Nor era incrível, mas ele perdeu completamente o sentido do exercício. Após 3 meses de treinamento, Carol decidiu que não conseguiria continuar treinando Nor. Nor não tinha consciência situacional e não havia esperança de ele se tornar um espião. Claro, Carol ficou impressionado com a resistência e tenacidade de Nor, mas assim como todos os outros instrutores, Carol não contou a Nor. Carol ficou tão impressionado que decidiu que convidaria Nor para se juntar à agência de inteligência da capital se ele desistisse de se tornar um aventureiro. Nor então foi ao mago e explicou que havia falhado em treinar nas outras escolas. 2 meses após treinar com o mago, descobriu-se que Nor não conseguia usar magia porque não havia mana fluindo através dele. A única esperança de mudar isso era Nor entrar em alguma sala de residência de mana. Nor estava ansioso para tentar, mas o velho mago estava hesitante. Ele acabou cedendo, mas disse a Nor para sair da sala imediatamente se as coisas começassem a ficar intensas. Depois de um tempo, o mago ficou chocado ao saber que Nor não havia saído da sala por muito tempo. A sala amplifica drasticamente todos os sentidos humanos, então Nor poderia ter perdido a vida por ficar tempo demais. O velho ficou chocado ao descobrir que Nor estava totalmente bem, e Nor o mandou embora porque sentia que estava perto de uma grande descoberta. No entanto, após um total de 3 meses, Nor só conseguia conjurar uma pequena chama. O mago achou isso incrível porque é incrivelmente raro ver pessoas tão incapazes de magia quanto Nor era. No entanto, considerando tudo, Nor ainda era impressionante por superar suas limitações. O mago pensou que era só isso, mas ficou então atordoado quando Nor conjurou outra pequena chama. Isso é chamado de conjuração dupla, e o mago ficou chocado porque levou 50 anos para aprender a fazer isso. Nor ainda estava chateado porque sabia que isso não o ajudaria a se tornar um aventureiro, e o mago concordou. O mago ficou incrivelmente desapontado porque o corpo de Nor era mais sintonizado com a magia do que ele poderia ter sido conhecido em toda a Terra como um mago incomparável. Nor foi tentar a sorte com Sen, mas Nor nunca passou pelo rito de bênção quando era bebê. Apenas aqueles que foram selecionados passam por esse rito e eram permitidos a treinar na escola de Sen. Nor jurou não sair até ser aceito, então Sen simplesmente o deixou do lado de fora. Nor ficou no frio por dias e Sen apenas o ignorou. Eventualmente, Nor desmaiou, mas Sen estava lá para pegá-lo. Sen decidiu deixar Nor treinar com ele, mas não podia prometer que Nor aprenderia uma habilidade. Após 3 meses, Sen ficou chocado ao saber que Nor havia aprendido a usar o feitiço chamado Cura Menor.
Infelizmente, cura menor não é reconhecida como uma habilidade útil para se tornar um aventureiro. Isso significava que Nor falhou novamente. Sein ainda estava impressionado que Nor foi capaz de usar magia de cura de baixo nível sem uma bênção natural. Isso não deveria ser possível e significava que Nor tecnicamente poderia ter sido capaz de empunhar o poder dos milagres sem limites. No dia seguinte, todos os instrutores ficaram chocados ao saber que Nor havia desaparecido. Miana pensou que eles poderiam simplesmente deixá-lo por conta própria por causa de quão forte ele era, mas Sein tinha outras ideias. Ele tinha certeza de que se todos os instrutores investissem seu tempo em nutrir os dons de Nor, então ele sem dúvida se tornaria alguém extraordinário. Ele pensou que todos deveriam treinar Nor e dar-lhe orientação. Todos os instrutores também viram seu potencial e todos concordaram em treiná-lo juntos. Sig queria procurar Nor ele mesmo, mas eles decidiram trabalhar juntos para encontrá-lo. De volta ao presente, o mestre da guilda está feliz em ver que Nor retornou à capital em vez de ir para Mitra. Nor teve um dia longo, por isso está todo sujo. Mas o mestre da guilda explica que o chefe da guilda de construção estava procurando por ele. Ele precisa de Nor para remover escombros e ajudar a construir moradias temporárias. É exatamente isso que Nor veio fazer, então ele vai ajudar na limpeza. Todos estão felizes em tê-lo ajudando e Nor pensa no dia louco que teve. Ele foi arremessado pelo feitiço de Lin várias vezes e voou bastante. Nor precisa descansar, mas decide que não pode até limpar o lugar todo. No castelo, o rei explica que a Santa Teocracia de Mitra estava trabalhando nos bastidores com Daredes na guerra. Isso era evidente pela quantidade de monopedras que Daredes tinha em seu arsenal. As coisas serão perigosas no futuro, mas o rei está confiante porque eles têm muitos heróis fortes para proteger o reino. Mais importante, porém, eles têm Nor ao seu lado. De volta com Nor, Lin chega para cumprimentá-lo. Felizmente para este Nor faminto, Lin trouxe comida para ele e ela vai distribuir o resto aos outros. Nor está pronto para continuar trabalhando, mas se sente mal porque, em sua mente, essa espada incrível dele não verá muita ação em suas mãos. Nor ainda quer ser um aventureiro, porém, assim como os heróis dos livros de histórias que seu pai costumava ler para ele. Nor volta ao trabalho, mas tira um momento para casualmente salvar a vida de alguém. Obrigado por assistir ao meu resumo, inscreva-se no canal para mais vídeos.